Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, o seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, seu programa de esportes. De segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, a gente traz um convidado, um personagem aí, ou uma modalidade que talvez você não conheça, como vai ser o caso na segunda-feira, que nós vamos estar apresentando o Coffeeball. Hoje a gente vai receber uma lenda, né? Um presidente aí praticamente das maratonas aquáticas, uma referência aqui gigantesca aqui no Brasil e no mundo, né? Que eu tenho o prazer de conhecer ele já há mais de 20 anos aí, foi meu treinador quando eu fiz o Canal da Mancha. Estou falando de Igor de Souza. Igor de Souza vai estar conosco aqui dentro de instantes, mandar solicitação para ele, se ele vai entrar aí no horário certo, senão podemos propor até um castigo se ele entrar atrasado aqui, né? Acho que o pessoal aí que treina com ele vai gostar, mas frustrados aí, porque ele já chegou, gente. Ele já chegou, então o castigo vai ficar para outro dia. Seja muito bem-vindo, Igor. Olá, Marcelo. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Estou pronto aqui para responder, para tirar as dúvidas que for preciso. Deixa eu só colocar uma observação aí. Quando você me apresentou, você me colocou como diretor da Speedo. Eu sou gerente da Speedo, né? Pode ser que o meu presidente esteja assistindo, ele me dê uma promoção, mas por enquanto eu só sou gerente. Muito, botamos aqui numa campanha já para você, um culta aqui, né? Mas eu vou te falar que você também não falou para mudar, hein? Você não me falou para mudar. Mas... Cara, eu vou ser bem sério, eu só li hoje. Cara, eu vi lá que tava a foto, o horário, eu não li mais nada lá, só vi isso e aprovei já. Oh, beleza, vamos jogar pro universo, aí, né? Quem sabe aí. Verdade. Mas legal, legal. Pelo jeito a galera já sentiu que o clima aqui vai ser mais de chacrinha ainda. Obrigado aí, porque você foi no programa de número 4 nosso. Verdade. Né? Lá naquele estúdio lá de música, pelas barbas do profeta. Né? Não, mas começou um projeto e está crescendo. Parabéns. Obrigado, obrigado. Incentivo dos amigos é muito bom nessa hora, gente. Sensacional. Muito bom. Igor, vamos lá. Primeiro, muito obrigado à galera que mandou pergunta aí. A gente vai estar encaixando no meio da conversa. Quem quiser, manda aí também. A gente vai tentar aí, dentro do possível. Antes da pandemia, eu não troquei meu óculos. Quem acompanha o programa já sabe. Então, vamos tentar ler, tá certo? Conta para nós com que idade e como é que foi a sua primeira maratona aquática, para a galera recordar aí. A primeira maratona foi em 1971. Eu tinha 7 anos. Foi a que chamavam de São Paulo a nado, na represa Bins. É uma prova que era feita pela Gazeta Esportiva, né? Eles faziam a São Silvestre e a São Paulo a nado. As duas eram mais ou menos... Era a São Silvestre aquática, a São Paulo a nado, né? Que era patrocinado pela Gazeta, convidavam vários atletas estrangeiros, campeões olímpicos, campeões mundiais. Foi a minha primeira prova, a distância era de 1.600 metros. Que bacana, cara. Não, sensacional, com 7 anos de idade, galera. Muito bom, muito bom. Me fala uma coisa, você começou a disputar o circuito mundial, você foi um dos primeiros brasileiros, né? Como é que foi essa transição de você sair da piscina e ir para disputar o circuito mundial, se embrenhar aí nas maratonas aquáticas aí? Não, na verdade, eu fui nadador de piscina há bom tempo, né? Peguei algumas seleções, disputava os brasileiros da vida, sempre nas provas de fundo. Na verdade, a minha primeira seleção, eu fui para nadar sem livre e sem borboleta, quando eu era infantil, um sul-americano. O problema é que o pessoal ficando mais velho, todo mundo cresceu e eu continuei no mesmo tamanho, né? E aí eu tive um técnico que chamava Claudinei, que eu treinava no Hora Maçã, que me chamou, que falou assim, ó, cara, você tem que nadar para fundo, você não é velocista, você treina pra caramba, você tem um bom pace, não era nem pace que falava, era ritmo, né? Você tem um bom ritmo, não sei o quê, e eu mudei para 1.500 e aí eu segui minha carreira como nadador de 1.500. Eu comecei a nadar maratona porque surgiu umas provas, né? Antigamente eram poucas as provas que existiam, tinha a tribuna, tinha a prova de Ubatuba, Almirante Tamandaré em Manaus, algumas provas pontuais. E eu comecei a nadar umas provas dessa e comecei a ganhar, né?
Aí me interessei mais em maratonas, mas assim, ainda era secundário. Eu só me dediquei mesmo, abandonei a piscina para maratona depois que eu fui para o meu primeiro mundial. Eu nadei várias provas aqui no Brasil e me destaquei. O diretor da CBDA era o Abílio Couto, né? E um dia ele falou, e meu pai era o diretor da federação, né, de maratonas aquáticas. Ele chamou meu pai, me chamou e falou assim, olha, ele tem que nadar fora. Eu nem sabia que tinha prova fora, né? Eu não imaginava. E aí ele me falou, o campeonato mundial do próximo ano vai ser Capri-Napoli, né, na Itália, você teria que ir. A gente deu um jeito, fez vaquinha, o clube ajudou, todo mundo, e eu fui para o meu primeiro mundial. E no meu primeiro mundial eu fiquei em quarto lugar, né? E aí eu me interessei pelo esporte. E minha primeira prova em Capinap eu não sabia nada. Eu nadei, são 36 quilômetros, eu nadei tomando água do barqueiro, porque eu não levei nada para me alimentar. Eu não tinha nem noção. Eu não levei nada. Tanto é que chegou uma hora minha língua já estava tão inchada que eu estava desidratado e tudo mais. Eu só tomei a água que o barqueiro deu, comi acho que uns pedaços de pão que ele também me deu. Eu não levei nada para me alimentar. Eu não sabia, não tinha a menor ideia de como era. Depois disso, aí fui aprendendo e foram 17 anos de circuito mundial. Bacana, não, sensacional. Galera, com o Igor de Souza, meu, vai ser muito legal, porque o Igor tem mais história que é o Disney, então vai ser muito bacana aquela nossa conversa. Pega esse aviãozinho que está aqui, dispara para a galera, tá bom? Para conhecer mais sobre o Igor. Quem não conhece o Cucabeta, siga o Cucabeta, que a gente está sempre tentando trazer grandes personagens do esporte para nos inspirar aí nesses dias aí. Vamos, conta um pouquinho aí, né, do canal da Mancha. Eu sei que ontem você fez uma live, um abraço para o Mircão aí, que também está aí nessa terceiro dia seguido que o Mircão está nesse mundo digital. Eu estou preocupado que ele não está acostumado a tanto, eu estou preocupado com ele. Todos nós estamos, viu? Forte abraço para o Mircão, cara. Já aproveitando uma pergunta da professora Diva aqui, quantos anos você tinha quando fez a primeira vez o canal da Mancha e quem foi que te acompanhou na travessia? Foi em 96, eu tinha 30, eu ia fazer 33 para 34 anos. Eu só fui fazer o canal quando eu já estava quase no final da minha carreira do circuito mundial, porque o treinamento é totalmente diferente. E quem me acompanhou tanto na primeira como na segunda vez foi o Cláudio Plitt. Cláudio Plitt é um amigo meu, um irmãozaço. Ele tem 7 títulos mundiais do circuito, é uma lenda viva das maratonas aquáticas, né? E foi com ele que eu aprendi muita coisa para mim evoluir no circuito. Foi meu principal adversário em todos esses anos, né? Mas não era assim, nós andávamos juntos, né? Alugava carro junto, ia para as competições juntos. A gente só brigava mesmo na hora da prova, mas era uma disputa sadia, sempre foi sadia. Mas foi ele que me acompanhou nos 2 anos. Assim, enquanto atleta, o que era foda, vamos dizer assim, do Cláudio Plitt? Qual era a habilidade dele que incomodava você, os outros atletas? O que era o ponto forte dele? Ele era muito forte, né? Ele é um cara que eu até aprendi com ele a isso. Ele tinha uma boa tolerância à água fria, né? E ele tinha. Ele não era um nadador rápido, ele não era um nadador rápido, mas ele era um nadador de uma constância impressionante, né? Então, se algum atleta que falasse, não, eu vou do lado dele até o final para sprintar, não conseguia acompanhar, porque o pace dele era um pace mediano alto, né? Então, a maioria dos atletas, quem ganhou dele algumas provas foi justamente porque saiu na frente e o Cláudio não conseguiu alcançar. Mas o Cláudio tinha uma outra coisa também. Ele era um cara de um condicionamento físico excelente. Eu fui evoluindo nessa mesma condição, treinando com ele, em que ele era muito constante. Porque o cara que ganhava uma prova, nós estamos falando de uma época em que a menor prova era 25 quilômetros. Eu nadava 17 provas em 17 semanas, sendo a menor prova de 25 quilômetros. Variava de 25 até 88 quilômetros. E todo final de semana. E ele tinha uma condição que fazia ele ficar sempre mediano, né? Ele ganhava uma prova, 2, mas sempre estava entre os top 4, top 5 de cada prova. Isso fez a pontuação dele subir, porque muitos atletas ganhavam uma prova e às vezes nem nadava outra porque não tinha condições físicas. Esse foi o segredo dele.
Bacana, muito bom, muito bom. A galera aí fica, vamos ver, começando a pegar os insights que vão começando a surgir aí nas histórias. Eu acho que nada melhor do que a gente ouvir história para a gente poder aprender, né? Ou pelo menos eu sempre falo isso aqui bastante aqui no programa. Cara, me conta uma coisa. Pô, você participou de tanta prova, tanta situação, né? De adversidade. A gente sabe que quando a gente está numa prova, são N situações que acontecem dentro da prova. A gente precisa decidir muito rápido, né? Se a Uhum. gente sprinta ou não. Como foi trazer essas habilidades enquanto nadador para o dia a dia aqui, né? Para você aí ser um gerente, né? Da Speedo ou ser um empreendedor, porque você hoje organiza circuitos, né? Quais são as habilidades aí? Até essa pergunta até veio da Amanda Rocha aí. Tá. Tem tudo a ver, né? Se você pegar os grandes CEOs hoje, que são escolhidos por empresas de caçadores de talentos, eles normalmente pegam esportistas. Se você tiver o mesmo currículo educacional, duas pessoas, e uma delas teve uma carreira esportiva, não importa o esporte, né? Essa daí certeza que vai ser a escolhida, quando os currículos são bem equilibrados. Porque com o esporte, não é só com a maratona, mas com o esporte você aprende a ter paciência, resiliência, trabalho em equipe. Pô, mas Igor, você nada maratona, trabalho em equipe. Eu tenho que confiar no meu técnico, eu tenho que confiar no meu médico. A pessoa que está me acompanhando no bar, que muitas vezes não é o técnico, é uma outra pessoa, você tem que confiar. Então é um trabalho em equipe, né? É igual a Fórmula 1. O piloto pode ser bom, mas se a equipe e o carro não for bom, ele não vai ser porra nenhuma, né? Então é a mesma coisa. Então todos esses fatores eu levei para o mundo corporativo, né? Eu acabei levando. Na verdade, eu aprendi até a entrar um pouco mais no mundo corporativo com as próprias maratonas, porque eu era um atleta e nós tínhamos, antigamente não era da FINA, era da IMSA, International Marathon Swimming Association, e a gente tomava muito calote de eventos, né? Prometiam uma premiação tal e pagavam menos. E eu achava isso muito errado. Eu começando a conversar com os atletas, eu fui eleito o presidente da associação. Na verdade, era o representante dos nadadores de maratonas, né? Eu fiquei 7 anos nesse cargo. E com isso eu aprendi também a ter reuniões com atletas, com dirigentes. Isso é história, né? A primeira greve, eu acho que é a única greve que teve numa maratona aquática, fui eu que fiz, tá? Foi numa prova em Atlantic City, que já tinha corrido 3 vezes. Você tinha uma escolha de prova. Isso é igual ao circuito de tênis, né? Às vezes você tem provas na mesma data, mas quem paga mais e vai mais atletas fortes faz mais pontos do que a outra prova, né? E a Atlantic City sempre prometia uma fortuna em dinheiro, né? E os atletas principais iam, eu também ia, e chegava na hora e falava, eu tive um problema, então, e a bolsa de premiação caía para metade. Aconteceu isso 1, 2, 3 anos. No quarto ano, cheguei lá na prova, a gente chega sempre uma semana antes, 5, 6 dias, o organizador, que era o mesmo, cara de pau, falou que não ia ter dinheiro. Eu já achava uma sacanagem e tudo. Eu lembro que eu ficava numa casa de uma família, ela tinha uma piscina de 25 jardas, muitos atletas iam lá, então nós combinamos de uma tarde fazer uma reunião lá na piscina. Fizemos todos, eu expliquei tudo. E eles perguntaram, eu falei assim, gente, enquanto nós não nos posicionarmos, vai continuar assim, o cara vai dando um chapéu na gente. Foi unânime, todo mundo concordou. No outro dia, tinha uma coletiva de imprensa, a prova era no domingo, na quinta-feira tinha uma coletiva de imprensa, num café da manhã, eu fui lá, eu sentei na mesa principal como representante dos nadadores, todo mundo falou. Quando foi minha vez de falar, eu falei que nós não íamos nadar, aí eu falei assim, pedir, quem está de acordo com a minha proposta de não nadar a prova, levanta. Todos levantaram, aí a mídia correu atrás. Essa prova eu até nadei mal, porque eu fiquei sexta e sábado em um monte de reunião com o prefeito, com comunidade, associação comercial, não conseguia nem treinar, explicando a situação. A prefeitura assumiu a prova, bancou a diferença, mandou o cara embora, aí depois nunca mais nós tivemos problema. Então foi até isso eu passei para o esporte, né? Eu acho a importância da comunicação, eu acho a importância de a gente às vezes erra e ter a resiliência de se corrigir e seguir para frente. Eu acho que isso é natural, não é meu, mas de qualquer um atleta que participou muito tempo do esporte, ele aprende isso
e isso acaba virando para a sua rotina de trabalho. É meio natural. Sensacional, galera. Com o Igor de Souza aqui no Cuca Aberta, aqui, programa Esporte Show. 3 anos no ar, programa de número 192. Turma. Bom, agora eu acho que é do patrão, a pergunta aqui. O patrão mandou uma pergunta aqui, Raul Hacker, aqui, presidente da Speedo. Relação ao desafio, né? Qual o desafio que a pessoa tem, né, de querer se desafiar a atravessar o Canal da Mancha, né, com tantos problemas, empecilhos aí, né, para a realização da prova, né? Até já aproveitando um pouquinho, encaixando aqui com o Perito, eu acho, aqui, que mandou, alguma prova te deixou preocupado, com medo? Então vamos lá. Primeiro que assim, eu sempre falo, eu dou muita palestra e eu falo que o único animal idiota no mundo é o ser humano. Porque nós somos os únicos que desafiam a vida por prazer. Você não vai ver nenhum animal que existe na Terra, fora o ser humano, que resolva desafiar a vida por prazer, simplesmente para ter adrenalina. Então o que move é justamente isso, é o desafio, é o prazer. Por que todo mundo sobe Everest? Por que todo mundo pula de asa delta, bungee jump? É pela sensação do desafio. E o Canal da Mancha era uma prova que eu não tinha feito, eu nadei, como eu falei, 17 anos no circuito, e toda vez que eu ganhava uma prova, eu ia bem no ranking e tudo mais, eu tinha entrevista e eu sempre tinha alguém me cobrando do canal, né? E, então eu queria me testar também, eu queria saber meu limite, né? Então, mas literalmente foi por causa disso, é o prazer do desafio. É uma competição, eu não vou mentir, eu fui lá também para tentar ganhar a competição, mas principalmente para poder forçar o desafio. O maior perrengue que eu tive eu vou falar 3 situações. Uma vez num campeonato mundial, que nós fomos vice-campeões, era uma água gelada em Saint-Jean, uma prova de 25 quilômetros, estava muito fria mesmo, mas eu tinha uma melhor resistência do que meus adversários, uma prova que era por seleções, né? Com 10 quilômetros, os caras estavam nadando num ritmo muito lento, eu estava me sentindo bem, eu resolvi sprintar e nadei 5 quilômetros muito forte. Eu paguei a conta, né? Porque uma água fria você não pode mudar o ritmo tão rapidamente. Eu tive uma vasoconstrição, minha musculatura travou e eu me arrastei para terminar. Eu estava tipo 200 metros em primeiro, terminei em 4º lugar e eu não lembro a última meia hora que eu nadei. Eu não tive noção do perigo, só tive depois, né? Eles teriam que ter me tirado muito antes disso, que eu já estava em hipotermia, podia ter tido óbito, mas acabaram não tirando. Eu terminei a prova em 4º, mas eu sei que eu terminei em 4º porque eu vi o vídeo e depois eu vi o resultado, porque eu não lembro de nada. E aí outras 2 situações foi, uma vez eu nadei na Austrália, e nós tínhamos que nadar com pulseira, né, nos 2 braços, nos 2 tornozelos, e eu lembro que uns 2 dias antes nós fomos treinar numa praia ali, né, nós nadamos, depois parou uma lancha ali do lado, que estava a uns 100 metros da gente, ela estava pescando, ela pegou uns 7 tubarões de uns 2 metros, é lotado de tubarão. Então, essa prova foi uma prova que eu nadei muito tenso, né? Diferente de uma prova que eu nadei na Itália, que teve um tubarão também, mas esse tubarão os carabineiros mataram. Mas nessa prova eu estava disputando a liderança da prova, né? E eu estava mais preocupado com meus adversários do que o tubarão. E nenhum dos 3 abandonou, nós estávamos os 3 na frente. Nenhum dos 3 queria parar, justamente para não dar vaga para o outro, né? Para não perder a colocação. O tubarão foi de menos. E eu tomei um susto grave em Gibraltar, quando uma orca passou debaixo de mim. Eu estava nadando, quando eu vejo aquele vulto preto, era uma orca uns 5 metros abaixo de mim, esse eu tomei um sustão. Foi isso. Muito bom, muito bom. Igor de Souza e as histórias ao longo de quantos anos aí já de maratona aquática? Ai, caraca. Entregar a idade não, né, cara? Não, acho que. Não, vai. Quando eu comecei a nadar os paulistas, né? De águas abertas, que chamavam, foi em 1981. 1981, 82. Faz as contas aí. Eu parei. Não, eu parei o circuito mundial em 2002. 2002. Eu nem nadava já o circuito. 2001, 2002, eu nadei algumas provas pontuais, nem nadei todo o circuito. Então você faz as contas aí, você vai saber só de provas internacionais. Fora as que eu nadei. Depois disso eu continuei nadando aqui e organizando prova, né?
Muito bom. A galera de humanas, pega a calculadora aí, vamos falar aí para descobrir, gente. Sensacional, sensacional. Igor, me fala uma coisa. Ó, a última vez que você esteve lá no programa, você saiu da CBDA naquele momento, estava saindo, né? Lá. Uhum. Então, durante muitos anos você foi diretor, né? Cara, e assim, conta pra gente, né? Porque eu acho que você deve ter um orgulho muito grande, acho que a comunidade tem um orgulho muito grande do trabalho que você desenvolveu nesses ciclos olímpicos. E eu pude até, a primeira competição internacional que eu fiz, eu estava com você, e eu lembro que você pediu licença para o grupo, porque era um grupo de amadores, eu estava nesse grupo, e você tinha que ir lá representar o Brasil, porque tinham te pegado na praia, tinham te visto lá na praia, e pegaram você lá de sunga e te levaram lá para o briefing, porque o pessoal não estava entendendo o que o cara estava falando em inglês. Né? Então, Foi quer dizer, 2000 no Havaí, no no Havaí Mundial do Havaí, em 2000, que era o primeiro campeonato da mundial FINA. de maratonas aquáticas, né? Que agora já nem mais tem, mas ele era o primeiro e foram lá te pegar, cara. Então, assim, era extremamente amador, né, cara? Vamos falar isso, né? E quando você entra, né, com o esporte entrando na Olimpíada e você vem em ciclos aí até chegar ao Rio 2016. Conta pra gente um pouquinho desse processo, né, cara, que eu acho que saiu do mambembe pro profissional, né? Na verdade era assim, maratonas antigamente era o patinho feio porque não era um esporte olímpico, né? Em 2004, eu parei em 2002, em 2004 eu fui, não sei como é, convidado, incluído, eu fui escolhido para entrar no Hall da Fama, né? E eu não tinha nem endereço, pessoal, não, eles mandaram para a CBDA, né? A minha, sei lá, a convocação, não sei como é que chama isso, né? Eu ia ser homenageado. Foi o primeiro contato que eu tive com o Coraci, 2004. Ele não sabia, ele falou assim, mas quem é esse cara e tudo mais, né? E na época também, já em 2004, eu tinha uma revista que chamava Aquasport, né? Que só falava dos esportes aquáticos, né? E eu lembro que eu ainda nadava, eu estava nadando, ainda não parava de nadar, treinava com a equipe, e eu tinha chamava Fabiano Ivari, treinava com o Mircão, e teve uma seletiva no Brasil para os 25 quilômetros, que ia ter no Mundial da Austrália, e ela se classificou nessa seletiva, e ficou treinando para os 25 quilômetros. Aí eles foram para o Mundial, eu não vou falar os nomes, mas os responsáveis por lá, chegou lá e não escreveram eles nos 25, escreveram nos 10. Eu confesso que assim, você sabe que eu só falo palavrão direto, não vou falar aqui, eu estou tentando me controlar. Eu achei o telefone deles, mas eu chamei eles de tudo quanto é nome, tá? Os responsáveis. E eram pessoas antigas da CBDA. E como eu tinha a revista, eu escrevi um artigo, mas acabando com eles, né? O Coraci, que foi um cara muito inteligente, né? O Coraci pode ter mil defeitos, mas ele fez a natação do Brasil subir de uma maneira, porque ele também ele sabia os defeitos e tentava corrigir. Ele me chamou, né? Começou primeiro me dando bronca, porque que eu escrevi daquele jeito, né? E eu não devia nada, eu respondi do meu jeito e falando todos os problemas. Qual foi a sacada dele? É aquela história, chama-se Sun Tzu, a arte da guerra. Mantenha os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos. O que ele fez? Ele me convidou, eu e a Chirica, a Cristiane Fanzli, para fazer parte do Conselho de Maratonas Aquáticas. E eu aceitei, né? A primeira reunião que eles marcaram era no Rio. Eles me marcaram e falaram assim, a reunião às 3 horas. Tá bom. Eu peguei o avião, cheguei às 3 horas. O pessoal marcou às 2 horas da tarde, uma pré-reunião dele. Quando eu cheguei, eles já tinham dividido, era um conselho de 4, 5, eu não lembro o número agora, eles já tinham dividido para onde eles iam viajar. Ia ter uma etapa na França, ia fulano, ia ter uma etapa para não sei aonde. Aí eles me falaram, Igor, isso aqui já tá, então, já não tem para você. Eu falei assim, não... E pior que era mesmo, eu trabalhava, cara, eu não vim para como é que se diz, para viajar, eu vim para organizar. E aos poucos fui mudando. Nós precisamos, né, a Cris também me ajudou muito nisso,
Em um ano, eu eliminei tudo isso. Primeiro, só viajava como chefe de equipe quem falasse inglês. Não tem sentido eu levar alguém que não sabia falar, né? Segundo, o chefe de equipe é chefe de equipe. Ele tem que acompanhar a equipe. Eu sei de viagens em que o chefe da equipe chegou no hotel, não sabia fazer o check-in porque não falava inglês, teve que um atleta fazer. Os caras viram ele no dia do check-in e no dia do check-out. Ele não foi em nenhum treino, nem na competição. Então, isso eu mudei, né? E eu tive discussões efêmeras com o Coraci por causa disso. Eu falo alto, né? Todo mundo sabe que eu falo alto, parece que eu tô bravo, mas é minha mania de falar alto. O Coraci também fala alto, às vezes na salinha lá parecia que a gente tava se matando, mas é assim, ele entendeu muitas coisas e a gente foi mudando, foi mudando. Aí em 2005, primeiro que assim, a gente não tinha muito fundista. A verdade é essa, nós não tínhamos muitos fundistas. Já estava na época de Gustavo Borges, Fernando Scherer, a febre dos nadadores de velocidade, então as equipes já não tinham tantos fundistas. O que eu fiz? Eu, conversando com você, a gente fez uma clínica no Rio de Janeiro, em que foi chamado os melhores fundistas do país, de todos os estados. E foi ali que a gente começou a fazer uma pré-avaliação. Pra você ter uma ideia, foi ali que eu conheci uma menininha de 13 anos, gordinha, que chamava Ana Marcela Cunha. Eu lembro, ela treinava com um baixinho, né? E eu passava, né? Eu sou um cara, você treinou comigo, eu sou um cara que olha muito técnica, eu quero corrigir o máximo que dá, porque eu sempre falo, você quer ser um burro ou um cavalo, né? Um burro ele só sabe andar, o cavalo sabe galopar, então vai mais longe. Então eu me preocupo muito com isso. E aí, olhando atleta por atleta, quando eu peguei na ficha da Ana Marcela, ela estava com o baixinho lá treinando, eu olhei os tempos, eu perguntei pro o baixinho, que era o técnico, eu falei assim, mas ela faz esse tempo? Porque você visse ela nadando, eu não botava ela nem no aperfeiçoamento, ela ia para a escolinha. Era força pura, né? Não sabia nem dar virada, ela virava de lado. E foi um diamante que colocou. Tanto é que depois, isso é uma outra história, eu consegui trazer ela para São Paulo, para a Unisanta, né? A Unisanta, o Marcelo Teixeira foi que adotou, apostou nessa atleta e é hoje o que é, né? Então, com isso, a gente começou a mudar. Literalmente, começamos a mudar a estrutura. E aos poucos nós fomos reformulando, ao ponto de no final ficar só eu e a Cristiane, né? A Cristiane ficava com a parte administrativa e eu ficava com a parte técnica. Era o que eu mais gostava. Eu tinha uma vantagem que a todas as viagens não tinha, a maioria das competições eu já tinha feito, ou se eu não tinha feito, a maioria dos técnicos ou supervisores dos outros países eram meus amigos. Então, isso facilitou bastante. Eu posso, depois, se tiver tempo, eu vou contar alguns casos de brigas e resultados que nós tivemos por causa desse conhecimento técnico. E é algo que eu primo hoje, né? Eu acho que quem tem que assumir tem que ter um conhecimento técnico da modalidade e não pode ser um técnico de um atleta. Porque o técnico do atleta que está indo, essa é a minha opinião, ele tem que estar focado no atleta. Ele tem que ter uma outra pessoa com quem que vai ser o defensor dele, e das reivindicações dele e da equipe dele, para poder perder tempo com isso. O técnico tem que estar com a cabeça focada no nadador. Essa é a minha visão. E que tenha muito conhecimento na modalidade. Não, concordo, porque precisa ter um para-raio, né? Você precisa tirar alguém do foco, deixar a pessoa centrada, né? Eu falo que foco é você tirar as coisas que não são importantes da sua frente. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é importante. Olha, você foi falando, eu fui vendo aqui os comentários, algumas perguntas. Nós vamos tentar ver se a gente consegue em uma hora fazer tudo isso. A Cris falou que vocês não tinham orçamento na época, né? Verdade. Você já falou que vocês fizeram, vamos colocar uma peneira aí, né? Com alguns atletas. A gente sabe que a gente está para enfrentar um grande problema daqui a alguns meses, todos os esportes, né? Todos os esportes. Qual a sua sugestão da gente conseguir trabalhar com um orçamento baixo a partir de agora e tentar continuar fazendo esporte aí com alto rendimento? Cara, eu vejo assim, está em crise, realmente está em crise. O que nós tivemos no pré-2016, né, que era o projeto olímpico, eu não acho que é fora da realidade. Eu nunca vi tanto dinheiro para maratonas aquáticas como o que foi naquela época. Realmente era uma mordomia impressionante. Mas também não precisa ser tudo isso. Eu converso com as principais equipes, eu sou amigo
do pessoal da Itália, da França, dos Estados Unidos, tá, da Holanda, da Alemanha, os caras não têm tanta verba assim. O que tem é um pouco mais de organização. Precisa ser organizado, Marcelo. E apresentando um bom projeto, tendo um bom projeto estruturado, de curto, médio e longo prazo, agora eu estou falando como administrador, tá? Você tem que ter esse projeto e ser apresentado, ter bons relatórios, ter boas prospecções, você consegue alguns patrocinadores. A minha sugestão hoje da atual a situação da CBDA, inclusive nós fizemos, o Aguinaldo, que você conhece, Aguinaldo Arsuf, né? Ele é advogado e tudo mais, foi nadador de maratonas, né? E uma vez conversando com ele, eu acho, essa é a minha opinião, da atual situação hoje, é deixar cada esporte um pouco mais independente. Os Estados Unidos é desse modo. Os Estados Unidos tem a sede principal, que se reporta ao Comitê Olímpico, mas as 5 modalidades, que é natação, maratonas aquáticas, saltos ornamentais, polo aquático e nado sincronizado, tem seus presidentes e suas administrações independentes. Então, hoje é difícil, por exemplo, uma CBDA, que tem um pessoal que lá, eles têm que buscar verba para 5 modalidades. É muito mais complexo. Talvez, essa é a minha opinião, talvez se separasse, deixasse um pouquinho para cada um se tocar, porque aí o cara se organiza, né, a modalidade, porque hoje eu via o problema mesmo quando não tinha dinheiro, tinha modalidade que não, era muito deficiente em termos de projetos e tudo mais, e na verdade ficava meio na rabeira de outras modalidades, até por questões de verba. Às vezes não é nem culpa daquela modalidade, talvez seja o senso administrativo, porque tinha uma administração geral que acabava pegando uma verba geral, que era o forte, era para natação, e os outros esportes eram os peixinhos, sabe aqueles peixinhos que ficam no tubarão, pegando o restinho, e acabava não crescendo, acabava ficando dependente. Eu sou uma pessoa que eu gostaria, né? Eu já cheguei a conversar com os atuais dirigentes sobre isso, eu comentei, nós temos a proposta, né, de um estatuto de ter uma confederação de maratonas aquáticas. Eu garanto, com uma administração, não precisa ser eu, mas é um esporte que é autossuficiente. Tá? É um esporte 100% autossuficiente. Então, o que eu vejo para o futuro é se programar. Tem que ser curto, médio e longo prazo. Tem que se apresentar isso. Consegue alguns patrocinadores? Eu acredito que sim. Porque de todas as modalidades, a mais interessante, a mais comercial, é maratonas aquáticas. Por se trabalhar em praias, litorais, com público, com espaço aberto, né? É um esporte outdoor. Então, talvez você não consiga os milhões que conseguia antes, mas você consegue pontualmente em eventos, em projetos, patrocinadores, que vai fazer tocar a modalidade. Eu vejo desse modo. E fazendo desse jeito, os clubes começam a investir em nadadores de fundo para buscarem participar de provas de maratonas. Perfeito. Não, eu acho que é uma boa saída mesmo. Talvez você seja o primeiro que passa aqui pelo programa que fala algo assim, né? De ter essa independência mesmo, de ser lidado como se fosse uma empresa, né? De buscar seus próprios recursos. Isso é importante. A gente tem que lembrar que a Federação de Rugby dos Estados Unidos ela pediu solvência agora, para ela se manter viva, né? Para ela conseguir ter um gás nos próximos 2 anos aí, devido a vários contratos que caducaram aí. Então, realmente, tem que ter essa noção exata. Galera, estou falando com o Igor de Souza aqui, Cuca Beta, segunda a sexta, sempre às 19 horas, a gente sempre tratando de vários esportes, várias modalidades aqui, e a gente tratando conversa para a gente poder expandir cada vez o esporte, tratar o esporte melhor ainda, né? Essa indústria do esporte que é fantástica aí. Cara, tá chegando um monte de pergunta aqui, eu vou tentar aqui, eu tô super pressionado aqui. Se quiser, se você achar que tem que ficar mais meia hora, que eu acho que tem esse aí, se você tiver tempo, a gente fica. Eu tô sussa também, não tem problema. Então tá bom. Então vamos lá, vamos por ordem aqui pra gente colocar tudo aqui. Cara, conta uma coisa pra gente, assim, que eu acho que né, nessa jornada aí que você teve, antes de chegar lá no dia da Poliana, lá na medalha de bronze, que acho que é o encerramento de tudo isso, você teve 2012, também com a Poliana, você teve que ter uma saia justa, você apareceu em todos que foram os canais aí, e aí acho que mostrou bem essa presença dessa pessoa, né? Isolando o técnico, isolando o atleta, ou seja, do dirigente ativo mesmo, né? E no ano seguinte você comemora o título que você foi até buscar no regulamento lá, né? O troféu.
Cara, conta para um pouco para a galera, para não saber e o que você passou disso, né? Porque foi uma verdadeira gangorra, né? A frustração e o problema com a Poliana, que nunca tinha acontecido na carreira dela, e depois um título que também acho que a grande maioria da imprensa não imaginava que ia vir. Bom, na verdade, eu volto um pouquinho mais. Eu volto na seletiva de Xangai, tá? Que era a seletiva para a Olimpíada em 2012. Eu tinha duas atletas em excelentes condições. Ana Marcela e a Poliana. E o Alan também estava entre os melhores do mundo. Xangai, isso no congresso técnico, eu fui, para você ter uma ideia, no congresso técnico o cara me tirou com segurança do congresso. Era se a Cris está aqui, é aquele cara das Ilhas Fiji, que é o CEO, sei lá, manager agora das maratonas, é o cara das Ilhas Fiji, eu esqueci o nome, não sei nem se ele está ainda na FINA. Por quê? A água estava 33 graus. 33 graus. E o horário que eles queriam largar a prova era às 10 horas. 33 graus a água. E fora, bicho, uns 35, sei lá, um calor ferrado. E era a seletiva olímpica, né? Começa por aí, já que a seletiva já era meio ingrata, porque só podia classificar 10 no Mundial, né? E até hoje mantém essa regra esdrúxula, né? Num campeonato mundial você tem os países levando seus melhores atletas, só pode classificar 10, né? E aí, se algum país classificou algum atleta entre os 10, ele não pode classificar outro na outra seletiva para formar os 25. Então, sempre numa Olimpíada, a gente tem 10 caras tops e 15 caras de médio para baixo. Ou seja, são de países que não classificou ninguém. Isso eu já briguei muito. E aí eu tive uma reunião com os chefes de delegações, e eu fui o representante, batendo boca com eles, que eu queria que aquela prova largasse às 6 da manhã, porque 6 da manhã estaria entre 27 e 28 graus a temperatura externa para dar uma aliviada. Bom, perdi, né? Tô falando, os caras me tiraram por segurança. Porque eu sou assim, eu falo, e chegou uma hora, eu aprendi... Uma coisa que eu aprendi nas minhas viagens é palavrão em inglês, porque eu aprendi todos os palavrões porque eu falava mesmo. É verdade, infelizmente a FINA mudou depois, mas no começo eram muitos burocratas que não sabiam nem o que era modalidade. Tá? Não sabiam nem o que era modalidade. Eram eleitos por política, né? Bom, e nesse caso, aí a Ana Marcela estava bem, ela nadou com acho que é Anne Fabienne, né? A Cris pode me confirmar. Chegou na última volta, elas arrancaram, elas estavam disputando a liderança da prova, elas arrancaram na última volta, só que assim, é o mesmo fator que eu tive quando eu nadei na água fria. Elas arrancaram faltando 2,5 km, né? A última volta aceleraram muito forte, fundiu o motor. Faltando 1.200, fundiu, estourou, elas ferveram. Aí o pessoal atropelou, a Ana Marcela ficou em 11º lugar, só classificava 10. Uma menina que estava liderando, né? Essa prova, e assim, o pessoal acha que eu sou bravo, essa prova eu chorei, né? Porque é muito frustrante. É uma atleta de altíssimo nível, né? Muito frustrante nessa. Eu tive uma conversa com ela, não sei, mas não é só a conversa, eu até escrevi uma cartinha para ela, porque ela estava muito chateada. 2 dias depois ela vai lá e ganha o primeiro ouro para o Brasil no Campeonato Mundial, nos 25 quilômetros. Bom, depois teve a seletiva em Portugal, água muito fria, o Alan e o Romanelli não se classificaram, a Poliana vai para a Olimpíada, e a Poliana estava no auge dela na época, né? Ela era a favorita, a imprensa direto, né? E foi treinando, né? Ela foi treinando e tudo mais. Só que a prova foi em Hyde Park. A seletiva, isso é uma outra coisa que eu reclamei muito. Fizeram a seletiva para a Olimpíada numa água de 33 graus e a Olimpíada é numa água de 19 graus. Isso que me deixa puto. Eu entendo que a seletiva tem que ser nas mesmas características onde vai ser a competição principal. Seletiva olímpica, a Olimpíada é água de 30 graus, seletiva em 30 graus. Seletiva olímpica, água 19 graus. Olimpíada em água 19 graus, seletiva em 19 graus. Então, tanto é que quem ganhou a Olimpíada foi alguém que não se classificou em Xangai. Foi alguém que foi para a repescagem. Tá? Ela literalmente nadou na repescagem, porque lá ela não tinha condições. Tem atletas que não conseguem competir em água quente. Né? E a pessoa que ganhou a Olimpíada, que é uma menina da Hungria, ela ganhou porque a segunda seletiva que ela podia participar
foi em Portugal, Água Fria, com as mesmas características da Inglaterra, de Londres, e ela acabou ganhando. Mas tudo bem, a Poliana foi para lá, né? Ela, inclusive, não ficou na Vila porque a imprensa era muito forte, né? O Brasil é sedento por medalhas e a cotação dela era alta, com chances de medalha, né? Inclusive de medalha de ouro, era uma das melhores na atualidade, né? Eu tentei blindar ao máximo nesse ponto. Teve um caso ali, nós mudamos uma boia, né? Nós fizemos 2 treinos de reconhecimento lá, e tanto a Poliana como mais 2 atletas, um cara da Itália, e eu não lembro de que outro país falou comigo, que a boia antes da chegada, a curva que você tinha que fazer era uma curva quase de 180 graus, né? E ali ia dar porrada, ia se machucar. Aí eu fui com o pessoal lá, briguei, bati boca e os caras mudaram, literalmente mudaram, eu lembro disso. Bom, e começou a prova, né? Eu estava com rádio, o do Dr. Blanco com outro rádio, cada um numa ponta do lago, mais o Cinta, passando informação. E eu estava mais próximo da Poliana quando ela abandonou, né? Quando ela abandonou, eu já saí correndo, né? Porque eu vi a lancha levando, ela já carregada, tudo mais. Eu primeiro preocupado com a saúde dela, eu fui o primeiro a chegar, né? Eu entrei, os caras não queriam me deixar entrar, né? Mas aí, infelizmente, brasileiro é assim mesmo, né? A gente foda-se crachá, foda-se tudo. Dei meia dúzia de berro lá, entrei. Primeiro que eu queria, porque o doutor Blanco estava do outro lado do lago, que era o nosso médico, ele que deveria de entrar, mas até ele chegar, eu não sabia como estava a Poliana, queria saber. Bom, eu entrei, ainda falei um pouquinho com ela, os médicos estavam atendendo. Logo em seguida chegou o doutor Blanco, eu deixei o doutor Blanco para lá, e aí eu barrei toda a imprensa, né? Porque eu sei o que era isso. A Poliana, ela estava muito mais... Ela estava muito pior de cabeça do que físico. Tá? Teve a hipotermia, teve tudo lá, mas ela já tinha entrado numa situação de... Era a favorita, e nem terminou a prova, né? Então, eu já sabia da situação que era, e nós blindamos ela o máximo que deu, né? Fizemos de tudo, inclusive para sair de lá, pedir para o Comitê Olímpico nesse ponto foi prontíssimo, carro fechado, esquema... Eu fiz literalmente isso, na hora que ela ia sair, eu pedi para a menina da assessoria, chamou, eu falei que eu ia fazer uma declaração, aí, o pessoal achando que a Poliana estava lá, quando juntou todo mundo aqui, para mim falar mais ou menos alguma coisa, a Poliana saiu, porque não era o momento de conversar, não era, e tudo mais. Então isso foi muito triste, né, para o esporte, para atleta, é outro momento que eu chorei muito também, porque... Cara, a gente está indo para uma Olimpíada em Londres com uma atleta favorita, né? E às vezes você não pega a medalha, mas está na disputa. Mas aconteceu o que aconteceu, é muito frustrante, né? Então, passou. Mas eu sou um cara que... Eu já falei várias vezes, Marcelo, eu perdi mais do que ganhei, né? Todo mundo fala, porra, você ganhou. Não, cara, você quer que eu passe a lista do que eu perdi? Se um dia você falar as listas que eu perdi, nós ficamos 15 horas aqui falando. Mas perdi. Eu aprendo com os meus erros, né? Então, foi um erro, né? Nós fizemos esse estudo. A Poliana, o Coraci ajudou muito a Poliana nesse ponto, deu incentivo, motivou, deu estrutura para ela e tudo mais. A Poliana é uma atleta muito forte, né? Tanto a Poliana como a Marcela, uma das características delas é a personalidade forte, a vontade de treinar, não tem mimimi com elas, e acabou voltando para nós irmos para Barcelona. Sigo falando de Barcelona, ou você quer perguntar alguma coisa antes? Não, vai embora, vamos para Barcelona. Então vamos lá. Vamos para Vitória, né? Vamos para Barcelona. Barcelona nós tínhamos que fazer uma aclimatação. Cada atleta naquela época já tinha uma equipe multidisciplinar, né? Estava começando a ter uma estrutura, eu já estava fazendo avaliação em alguns profissionais, né? E eu queria levar comigo profissionais. Eu entendo assim, para um campeonato mundial uma estrutura, são 5 provas, são 3, 4 provas, né? Que são 5, 10 e 25 mais o revezamento, né? Cada dia um dia masculino, um dia feminino, dependendo da prova, é toda uma estrutura, toda uma preparação. E assim, eu nunca gostei desse status. Eu sou o chefe de equipe, então eu preciso de alguém para montar minha barraca, eu preciso de alguém para... Não, quem fazia isso era eu. E comigo eu levei gente que fazia isso. Foi o Daniel Cade,
que era o nosso nutricionista nesse Mundial, um puta de um moleque, um cara 10, um ex-nadador, um excelente nutricionista hoje, e pau pra toda a obra. Eu saía, às vezes a gente voltava à tarde de uma competição, porque tinha antidoping, tinha um monte de coisa, o congresso, eu ia com ele no supermercado 11 horas da noite, né, de um dia, no outro dia a competição começava às 9 horas, só que era um calor infernal lá em Barcelona. E só tinha um espaço coberto com uma árvorezinha. Eu chegava às 6 da manhã lá, e o Daniel ia comigo. Eu levei umas fitas, tipo dessas zebradas, eu cercava, era o espaço, e nós ficávamos, só faltava ficar com pau, porque era o espaço da sombra da seleção. No primeiro dia foi assim, mas a sombra não era suficiente. No segundo dia, eu fui e comprei uma barraca, essas tendas de praia, e a gente montava às 6 da manhã. Nós não tomávamos café. Eu lembro que o Arapiraca, eu não lembro, acho que era o Cinta, não sei quem mais, eles levavam lanche para mim, para ir para o Daniel, porque a gente chegava antes, tinha um massagista que era da Bahia também que chegava antes, os caras levavam, porque a gente saía do hotel sem tomar café, e fazia isso. E foi uma puta estrutura, estava motivado. Já na primeira prova nós pegamos 2 medalhas, né? Prata da Poliana no 5 e bronze da Ana Marcela, isso motivou bem. Depois no masculino foi o Debona, Samuel Debona, acho que ficou em 5º lugar, um puta resultado. Até aí eu não imaginava que a gente ia disputar. A gente começou a pensar em disputar quando deu primeiro e segundo nos 10 quilômetros. Aí a gente estava vendo ponto por ponto, até que chegou a última prova, 25 quilômetros. A Ana Marcela era a favorita, né? Porque ela tinha ganho em Xangai, mas a Ana Marcela já tinha nadado 2 provas muito fortes, que eram os 5 e os 10, sentiu o calor também, e ela ainda teve a cola que a gente chama de vigarista, eu sempre falo, que era a Angela Maurer, é uma atleta alemã que batia em todo mundo, né? A gente chamava ela de vigarista, que ficava no pé. A Ana Marcela reduzia. Se a Ana Marcela parasse para fazer xixi, ela esperava ela fazer xixi para andar com ela, literalmente na sombra dela. Foi isso, mais o desgaste, a gente contava com ela entre as 3 primeiras, acho que ela terminou em 4º ou 5º, e na soma de pontos, né, eu lembro que empatou. Só que eles tinham uma medalha de ouro a mais que a gente. Eu falei, puta, acho que a gente perdeu. Eu estava sem o regulamento. Eu liguei da Espanha, né, quando eu já estava fazendo as contas, eu liguei da Espanha para a Cris. A Cris estava no Brasil. A Cris começou a ler o regulamento para mim. Eu não sei se a Cris lembra disso. Chegou uma hora que ela estava falando sozinha. Quando ela falou um termo lá, aí eu catei um livro não era meu, porque eu tinha esquecido o meu. Eu catei dos caras da Itália o livro e saí correndo, parei de falar com ela e fui lá porque os caras estavam em reunião fechando os resultados. Uhum. Só que eu já tinha uma rivalidade com o chefe da equipe da Alemanha, né? Já tinha batido boca algumas vezes com ele, principalmente no Renato Aguonde, né? De outros assuntos. Cara, eu defendo, para mim eram meus filhos, eu defendo o Brasil, eu sou extremamente bairrista. Então, eu vou defender, sempre defendi com unhas e dentes. E eu não tenho problema de brigar. Eles vão pro hotel e dormem, deixa que eu fico pra briga. Ele viu eu indo pra lá, ele foi atrás. Aí eu bati na porta, os caras não queriam abrir, bati. Quem atendeu foi o cara de Hong Kong, que eu nem sei o nome agora, o cara também não fala inglês mais ou menos. Comecei a falar com ele, mostrar o regulamento, e ele não entendia, não sei o quê. Até que veio o cara da Nova Zelândia, a Cris também sabe o nome, John Walsh, não sei agora. Aí eu expliquei e mostrei o regulamento. Ele ficou lendo, pensou 2 vezes e foi. Aí o alemão começou a falar que não sei o que, tudo mais. Eu fiquei quieto. Ele falou assim, você não pode fazer isso. Eu falei, como eu não posso? Eu estou mostrando o regulamento. Né? E aí nós começamos a bater um pouquinho de boca, mas depois ele ficou quieto. O cara voltou, me entregou assim o resultado, eu falei. Ele falou assim, eu não vou falar agora. Mas como não vai falar, né? Eu assim, não, só posso dizer que eu olhei pro cara e fiz só assim, não. O alemão nem sabia o que era e foi embora, já sabia que a gente tinha ganho. Dito e feito. Qual era a regra? A FINA errou. A FINA falou que o país que era campeão, nós íamos empatar, ia ser empate entre nós e a Alemanha, a gente ia dividir o troféu. Só que a FINA, na hora que escreveu o regulamento, fez uma cagada do campeonato. Falou que a soma dos pontos para uma equipe campeã será computados os resultados das provas individuais. Esqueceu que a prova de revezamento é uma prova coletiva, não é uma prova individual. E eles ganharam a prova, nós ficamos em terceiro e eles ganharam. Com isso, eles empataram com a gente. Tirando essa prova, eles perderam mais pontos que a gente e nós ganhamos o campeonato. Né? E nós ganhamos esse título. Pode ter sido no berro e tudo mais, mas nós seguimos a regra.
mas foi um ano excelente. Foi o auge, tanto é que a partir daquele ano, tanto na estrutura que nós fizemos em questão de treinamento, alimentação, aclimatação, nutricionista acompanhando, estrutura pré-competição que nós fazíamos, preocupação com hidratação e tudo mais, né? O Dr. Blanco medindo os atletas, né? Não só no nível de perda de lactato, mas também de desidratação, ele fazia todos os exames do pós-treino, isso virou referência. Hoje, os principais países, literalmente, eu sou amigo do Stefano, que é da França, sou amigo do Stefano, que é da Itália, sou amigo da Catherine, que é dos Estados Unidos, todos eles fizeram, o Stefano falou uma coisa, Igor, eu fiz Ctrl-C, Ctrl-V do que vocês fizeram. Tanto de preparação para o Mundial, como de estrutura. E nós viramos referência a partir daquele ano. Que bacana, né? É isso aí. Isso aí, galera. A gente está aqui colocando, e essa ideia do programa, depois a live fica gravada, e a gente tem conversado com várias outras pessoas de outras modalidades, contando esses cases, que eu acho que é isso que a gente precisa exacerbar mais, falar mais, para inspirar as pessoas e para as pessoas buscarem manter o padrão ou melhorar, porque a gente sempre precisa dar um restart, que a gente faz no nosso celular aí, né? E uma coisa que me chama a atenção, que mesmo depois de 2013, aí eu te peguei em 3 brasileiros nos anos seguintes, 14, 15, 16, uma competição antes do Maria Lenk, que você sempre via as provas de 1.500 metros, as eliminatórias. Não, isso eu sempre... lá e via as eliminatórias. Eu achava aquilo incrível. E lógico, a gente já tinha conversado isso, mas fala pra galera o porquê você ia lá, por que você ficava, né, realmente olhando, vendo passagem, vendo o nome do atleta, depois ainda fazia resenha com o treinador, que acho que isso aí é uma coisa que fica muito fora, né? Ninguém muitas vezes vê. Uhum. Assim, quando nós fizemos a clínica, que acabamos descobrindo a Ana Marcela, né? O Alan surgiu, eu não lembro se o Alan participou da clínica, mas surgiu o Alan. A Poliana já era uma atleta constituída de piscina e migrou para maratonas e migrou muito bem, né? Começou primeiro com eu tinha às vezes bate-boca com técnicos, porque ninguém treinava mais fundo, né? Todo mundo era nadador de 50 e 100 livre, máximo 200, né? E eu tive algumas brigas efêmeras em beira de competição, que eu tinha técnico que chegava e falava assim, cara, eu não vou treinar nadador de fundo porque eles não me pagam a mais. Para um nadador de fundo você tem que chegar 1 hora a mais, tem que treinar 2 ou 3 períodos a mais, tem que ficar até mais tarde, né? E tudo mais. E quando o cara me falava que não ganhava mais por isso, eu falava os palavrões que eu sempre falava, batia a boca, né? Isso me deixava muito puto. Mas tem técnicos que amam ser, né? Arapiraca, o Kiko, o Mirko, o Sérgio Onha, que está no Minas Tênis Clube. Tem alguns técnicos que sempre também trabalharam bons fundistas. E eu sempre acreditei que uma hora podia surgir outros atletas, né? Então eu ia para Maria Lenk, Troféu Brasil, realmente, para as provas de fundo, 800 e 1.500, né? E dali eu olhava os atletas. Eu sabia que eu não conseguiria cativar o campeão brasileiro, porque o campeão brasileiro ia acabar indo para o Mundial de piscina, o clube ia pagar, porque o clube depende dos pontos deles, tanto é que eu brigava muito para maratonas contar como pontos em Troféu Brasil e Maria Lenk, né? Em Finkel. Então eu ia lá e via os resultados, porque um nadador de maratonas, ele não necessariamente precisa ser o campeão brasileiro de 1.500. Muitas vezes o cara que nada os 1.500, dependendo da posição de nado dele, o cara tem uma excelente técnica, mas é um cara que devido à técnica não consegue treinar muito, ou não tem, é um cara que não consegue... na maratona você tem muito contato, tem gente que não tem essa liberdade, não tem essa condição, e não é o ideal. Mas quando eu vi algumas características, eu vi alguns atletas que tinham bons resultados, eu ia conversar com o técnico. Aí eu conversava com ele, queria saber como é que o atleta nadava, se já tinha nadado a travessia, se gostava de treinar, como é que eram os treinos dele, se o cara era leão de treino, porque um nadador de maratonas tem que ser leão de treino, o cara não pode ter frescura, né? É o que eu falo, nadador de maratonas não é Nutella, não tem jeito, tem que ser raiz, tem que treinar. E assim eu fui convidando, né? O problema é que às vezes eu convidava, eu falava com o técnico e com o atleta, né? Tinha técnico, quando eu via já falando com o atleta, o cara grudava que nem um bulldog, porque ele tinha medo de perder o atleta para a piscina. E é sedutor maratonas aquáticas. Vamos lá, premiação de maratonas, ninguém ganha em natação. Ponto. Né? Então, você viaja, as viagens são muito mais agradáveis, né?
Você vai para um campeonato de piscina, você vai do hotel para a piscina, da piscina para o hotel. A prova de maratona, você vai para uma praia lindíssima, as Ilhas Fiji, Seychelles tem uma prova, Capri, né? São paraísos que você ainda para aproveitar. Você vai ter o prazer de competir. Muita gente está seguindo aqui nada maratonas pelo fator liberdade, nadar no mar e ver paraísos que existem não só no Brasil, pelo mundo. Então era fácil eu seduzir. Mas eu tinha essa dificuldade com muitos técnicos, né? Os técnicos não queriam perder os nadadores para maratonas, né? Mesmo com todos os resultados. O Brasil, o primeiro título mundial, na verdade, o primeiro título mundial, o primeiro título mundial de uma modalidade por equipe é de maratonas aquáticas. Ponto. Né? Foi maratonas que ganhou. Esse tudo bem, nós temos o Cielo que foi campeão olímpico, é verdade, temos um monte de medalha olímpica. É que antigamente, só que a história da natação é muito maior que maratona. A maratona teve só 3 Olimpíadas, né? Vamos ver daqui umas 5 Olimpíadas como é que vai estar a modalidade nossa. Mas a gente conseguiu um título rapidamente, porque o Brasil é um fomentador de nadadores de maratonas. Eu falo com muitos atletas, a Sharon, campeã olímpica, ela só nada maratona quando tem o circuito da FINA, porque ela só tem o verão durante 2, 3 meses. O resto é treinamento em piscina. Ela não tem. Todo mundo treina em piscina. O treinamento, 90% é em piscina, mas você precisa competir. Tá? A Ana Marcela tem uma visualização de prova, uma noção de prova, de mudar a estratégia se tiver que mudar conforme as condições, que muito atleta não tem. E isso por quê? Porque ela nada compete direto, né? Não só o circuito mundial, mas provinhas. Competiu quando era criança. Na Bahia tem um campeonato baiano, como aqui em São Paulo tem um monte de campeonatos, né? Essas são as nossas vantagens. Então eu acredito muito nisso. É algo que eu sou. Eu não estou na CBDA, mas eu sou da seleção brasileira. Eu me considero um cara que eu vou trabalhar para a seleção brasileira sempre, né? Eu converso com muitos técnicos, eu ainda continuo fazendo as minhas idas e conversas, continuo puxando o saco. Eu tive uma conversa agora, há pouco tempo, com o Cachorrão, que é o nosso melhor nadador de 1.500, né? E ele tem condições de nadar os 1.500 no Mundial e também nadar, e até na Olimpíada, porque tem a seletiva aí, é um forte candidato, talvez, em disputar. Se ele tiver um pouquinho mais de experiência, até ter a seletiva para as Olimpíadas, e se classificar em 2 provas. Vai saber. Né? Tem vários nadadores de 1.500, de outros países que estão nadando os 1.500, estão nadando o próprio. Como é que é o recordista mundial italiano? Falei hoje dele. Esqueci o nome. O campeão recordista mundial da Itália, ele mudou de técnico. Ele está com o Fabrício agora. O Fabrício é um cara específico para maratonas aquáticas, né? Ele mudou para o Fabrício porque o sonho dele é pegar 3 medalhas nas Olimpíadas, tá? 2 em piscina e uma nos 10 quilômetros. Então, e o cara tem essa condição. Nós já tivemos uma Lully, né, que conseguiu essa façanha. Então, por que não a gente também não pode fazer? E talvez, se nós tivermos um resultado desse, volte o pessoal a migrar para fundo, né? Que é muito difícil hoje. Antigamente se treinava muito mais, então você tinha mais fundistas. Hoje já não é tanto. Então, quem sabe, volta a ter uma virada de chave e começa um pessoal a acordar para fazer. Mas isso tem que vir da base. Isso aí é médio prazo, né? A curto prazo eu tenho que pegar algum talento que queira migrar agora, né? Eu não. O Brasil tem que pegar algum talento que queira migrar agora. Mas a médio prazo, se trabalhar com a base, atletas infantil e juvenil, tem condições de em 4, 5 anos, termos grandes nadadores de fundo de piscina que possam ser grandes nadadores de maratonas também. Legal. Galera, o Igor falou que ele tem mais 20, 30 minutos. Daqui 1 minuto e meio vai cair. Podemos fazer um intervalinho de 5 minutos para a gente subir essa parte aqui, fazer um xixi e voltar, galera? O que vocês acham aí? Coloca o dedinho para cima ou para baixo, senão a gente vai embora, hein, galera? Vocês querem um pouco mais aí? Respondam, por favor. Ó, falaram que é o Gregório Palmichel, Palmichel, Isso. Tá? É isso mesmo. Tá, a galera tá pondo o dedinho para cima. Vai cair daqui 1 minuto aí a nossa live. Nós vamos salvar e daqui 5 minutinhos a gente volta para mais 20 minutos, 2, 3 perguntas. O Igor vai falar a pergunta que todo mundo quer saber. Quando vai ser a próxima etapa do Paulista, Igor? Eu falo. Vai falar, não vai? Falo. Ou isso é fake que eu tô fazendo aqui? Não é não. Eu falo. Não tem problema, não. Olha só, é a pergunta aqui do milhão, rapaz. Tem um milhão de gente querendo saber. É incrível, galera. Então tá bom. Galera, então, rapidinho lá pro xixi e a gente volta daqui a pouco, tá bom? 5 minutinhos.
Valeu, Igor. Forte Estou abraço. Até esperando. daqui a pouco. Valeu. Olá, pessoal. Voltando, parte 2. Aqui a nossa live, programa Spot Show 191 com o Igor de Souza. Aqui a gente estava aqui, já fizemos uma hora aqui de live com ele. Vamos aqui agora para a segunda parte aqui, que tá legal o nosso bate-papo. Obrigado pela presença de vocês, aí pela audiência aqui, mostrando a força aí das maratonas aquáticas aí. Vamos lá, vou mandar aqui a solicitação pro Igor aqui para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, né, sobre as maratonas aquáticas, as histórias que o Igor aqui tá contando aqui pra gente nessa noite aqui, galera. Muito obrigado, beijo para Mariana, treinadora do Mirim, que já esteve aqui no nosso programa. E como você sabe que eu não roubo intervalo em série, eu fui sempre muito dedicado. Voltamos em 5 minutos, como prometido. É isso aí. Esse problema você não tinha comigo, pelo menos. Tinha outro, Não mas tinha. esse não. Eu vou te falar uma coisa, né? Você sabe, Marcelo, que quem treina comigo, se eu tivesse um problema desse, não treinava comigo. Você sabe bem disso, né? Para mandar embora um atleta, era 2 palitos. Quem vem treinar comigo, ou vem para treinar, ou então, se quiser brincar, vai em outro lugar, né? Então, eu não tinha. Exato. Mas eu estava esperando a frase para virar o meme no nosso programa. Tem cada treinador aqui passando e soltando grandes frases aqui, estão virando memes aqui. Né? A gente teve um papo gostoso com o Ken Soja lá, um abraço para o Ken lá do Curitibano, lá do Curitibano, e eu perguntando sobre concentração, até dando um exemplo de um jogador do São Paulo de basquete, que o treinador fica falando e ele fica olhando, mexendo no cabelo, olha para todo lugar, mesmo para o técnico. E eu perguntei, pô, se alguém fizer isso, ele, olha no meu olho, olha no meu olho. Virou meme aqui, galera. Muito bom. Obrigado, galera, vocês voltando e a gente está aqui batendo papo. Ó, fazendo para a gente conseguir desenvolver um pouquinho mais toda essa parte de estrutura, que acho que isso fica, depois vai ficar gravado. Vai ser muito legal, acho que para inspirar as pessoas, né? A gente fez uma live com o Mano essa semana, ele falou uma coisa, independente do lugar que você trabalha, você tem que trabalhar com profissionalismo, né? Exatamente. E com boas, né? E aí eu até completei, né? Com boas ações, né? Com bons processos, né? Pessoas, principalmente. E aí o William fez uma pergunta aqui para você contar um pouquinho. Eu não sei se vocês se inspiraram, mas vocês começaram a trabalhar com dados, que era um trabalho parecido com o que o vôlei fez. Você lembra disso? Bom, minha formação é matemática, né? Então, estatística, eu trabalhei muito tempo com isso, né? Formação, não. Eu sei que tem atleta aqui que vai falar, o Alan do Carmo estava aí. Eles não vão te chamar de patrão, eles te chamam de Bill Gates. É ou não é? Quem me dera, viu? Quem me dera. Mas é assim, quando nós criou o projeto Olímpico, né? Que foi um projeto muito bacana, eu conversando com a Cris, eu falei assim, Cris, a gente tem, não existe histórico, né? E eu acho que assim, vou dar um exemplo. Quando o pessoal começou a nadar as primeiras provas em locais que eu já tinha nadado, eu dava o meu feedback quando eu tinha nadado, né? Então essa é uma informação que eu não tinha quando eu fui nadador. Eu falei da história de Capriná porque eu não tomei nada. Se alguém tivesse me falado, ó, Igor, você tem que levar um isotônico, você tem que levar alguma coisa porque nas X horas, um calor desgraçado, água salgada, eu não tive isso. Eu fui, na verdade, não fui nem com um acompanhante, eu peguei uma pessoa lá para me ajudar. Então, a informação você encurta o processo de desenvolvimento. Então, quando surgiu o projeto Olímpico, né? Falando com a Cris, a gente tem que armazenar esses dados. Então, eu criei um procedimento, né? Em que os caras tinham que me dar relatórios semanais. Tá? Então, eu tinha relatórios de todos os técnicos, relatórios dos massagistas, dos fisioterapeutas, das psicólogas, tá? Dos nutricionistas, até porque eu tinha que ter comparação. O Dr. Blanco viajava comigo e fazia todas as avaliações, depois ele me dava uns relatórios. Na verdade, até baseado num banco de dados disso, nós descobrimos a doença autoimune da Ana Marcela com mais antecedência, né? Isso daí podia ter sido pior mais para frente. Então, essas informações, para que serve isso? Eu vou dar um exemplo mais esdrúxulo que pode ser.
Suponhamos que eu tenho lá as séries dos atletas, o que eles faziam, o ritmo, e aí as avaliações dele. No futuro eu ia ter um outro atleta parecido, eles já pararam de nadar, mas eu tenho esses dados. Pode surgir uma outra atleta com as características da Ana Marcela ou da Poliana e tudo mais, mesmo que não seja exatamente igual, mas você tem alguns feedbacks, algumas coisas para apresentar. Você sabe que eu vou para a ASCA todos os anos, né? A gente já se encontrou lá várias vezes, eu faço questão, né? E eu faço questão porque eu aprendo muito mais nos intervalos da feira ali no seminário, porque eu vou tomar um café com um técnico, eu vou tomar um café com um atleta, eu vou jantar com algum técnico, vou conversar com ele, ou mesmo antes do congresso, e aí você vai adquirindo informações, que é troca de informações, é tudo. O técnico, para mim, o técnico que acha que sabe tudo, é um bosta. Desculpa, mas é um bosta. Tá? Ninguém sabe tudo. E todo mundo tem que estar aprendendo. Sempre, 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 sempre. Né? Eu tive grandes bases com grandes técnicos no Brasil e fora, e eu aprendo todo dia com técnicos novos. Eu tive uma excelente escola, que foi esses, sei lá quantos anos que eu fiquei na seleção. Primeiro, porque eu era chefe de delegação e eu ia nos treinos. Não era aquele, vocês estão indo treinar, enquanto isso eu vou no shopping, enquanto isso eu vou conhecer, sei lá, qualquer birosca, Não, eu ia no horário do treino. Eu só saía com o pessoal quando era folga mesmo. Isso eu sempre fiz. E no treino, eu fazia questão, se pudesse, ajudar, e quando eu não estava ajudando, eu estava do lado deles. E, por que você está fazendo isso? Por causa disso, porque não sei o quê. Porque eu também estava, não só para poder entender um pouco, mas também para entender mais uma, mas para aprender. Você tem que aprender. E não interessa qual era o técnico, não só do Brasil, mas eu conversava com técnicos de outros países. Às vezes o pessoal ia para almoçar, eu lembro que nós fomos para Cozumel, e a Itália inventou um aparelhinho lá de avaliação, né? Eu fiquei muito curioso. E nós tínhamos horário de treino, o nosso pessoal acabou, foram pro hotel e eu fiquei. Porque eu queria saber a avaliação, como era, como podia ser feito, como era feito tudo aquilo aí, porque era algo não só para me aprender, mas também para poder fortalecer nossa equipe, né? Então eu vejo desse modo, profissional, cara, tem que aprender sempre. Eu aprendo sempre, ó, eu aproveitei a quarentena e conversei com um monte de técnicos, acabei entrando em uns meia dúzia de webinários aí de técnicos da seleção americana. Minha filha está na Austrália, me passou aí uns links também de uns técnicos da Austrália, conversei com ele. É aprendizado, cara. É sempre aprendizado. Você tem que evoluir sempre. Né? Não dá para ficar parado. Já tem alguns estudos que falam que se você ficar parado naquela habilidade, naquele conhecimento, em 5 anos, 50% você perde. E tem outra coisa, como todos vivem juntos, os técnicos, o cara vai ver o seu trabalho. Tá? Daqui a pouco todo mundo está fazendo igual. Para fazer igual, ou você muda, ou você se aperfeiçoa, ou você evolui, ou daqui a pouco todo mundo está te copiando exatamente. Você não tem como esconder hoje. É difícil você esconder. Eu vou esconder meu segredo. Primeiro que não existe o segredo do treinamento. A verdade, eu acho assim, a maior evolução de um técnico, na verdade, é a confiança entre técnico e atleta. Porque a base, né? Claro, tem um tipo de trabalho de cada um, mas é da característica do atleta, que é fácil de identificar. Tem atletas que tem que treinar muito, tem atletas que treinam um pouco menos, né? É a evolução. Mas é a confiança. Então, eu acho que hoje um técnico evolui muito mais trabalhando o lado psicológico, entendendo o seu nadador. Né? Eu sou de uma geração que eu só falava assim, senhor, né? O meu técnico falava, você vai comer merda, eu só perguntava se era com garfo ou com colher. E ia comer a merda. Né? Hoje o atleta ele quer saber um pouco mais, e isso é importante, porque você faz o atleta ser um atleta inteligente, tá? Ele entender. Então, Poliana, Ana Marcela, Alan são atletas muito inteligentes. Os outros que passaram pela... Quem entrou na seleção são atletas inteligentes. Eles sabiam o momento em que eles não estavam bem, eles comentavam, o técnico tinha que reavaliar o treinamento, esse feedback, ou tinha que passar no médico. Né? Isso é muito importante, e o técnico aprende com isso. Não, realmente, a gente precisa disso. A gente precisa de nadadores, de atletas inteligentes. A gente precisa estimular isso. Porque quem vai tomar a decisão na hora não é o treinador, é ele, né? Exatamente. É ele que vai sentir a pressão, ele que vai determinar o que ele vai fazer naquela hora. Por mais que a gente tenha perdido horas e horas com ele. Conversando. Né? Cara, olhando para Tóquio
2021, ponto de interrogação, né? Mas tem a Olimpíada. Quem são os favoritos no seu ver, né? E já emendando, o que a gente pode esperar para Paris nos outros anos, pensando em Brasil? Foi até uma pergunta da Martinha, beijo para a Marta aí, você conhece bem. Vamos lá. Bom, Tóquio, feminino, né? Tem 6 atletas aí que podem disputar a medalha. Se você for falar em termos estatísticos, o maior percentual é da Ana Marcela. Mas vale lembrar que na Hungria, ela ficou em quinto. Né? Não, foi na Hungria? Não, perdão, na Coreia, né? Foi Coreia. Na Coreia ela ficou em quinto, né? Mas ela é a que mais ganhou sobre as outras adversárias. Então o percentual é dessa. Mas tem ela, tem a chinesa, a Halley, a americana, tem a italiana, tem a alemã, uma menina da Alemanha que está nadando muito bem. E eu acho que com esse um ano a mais, tem algumas novinhas que ficaram um pouco mais para trás que talvez possam dar uma evoluída. Mas essas são as principais que eu vejo no feminino no momento, tá? Vale lembrar, e volto a falar, que em Londres você tinha uma lista de favoritas e quem ganhou a medalha de ouro foi uma que classificou na repescagem. Ninguém contava que ela ia ganhar a medalha, tá? Então isso depende muito do dia também e tá lá. O masculino tá mais complexo, né? O masculino, eu esqueci de incluir a Sharon também. A Sharon se classificou próximo da última vaga, não sei se ela foi nono ou décimo, não lembro agora, mas a Sharon estava com uma lesão no ombro e eu sei que ela está treinando muito bem agora, né? Antes da pandemia, né? A lesão no ombro já melhorou bastante, eu esqueci de incluí-la. Ela é uma forte candidata também. Ela tem sangue nos olhos em umas provas como essa. Isso quer te falar porque tem uma reportagem dela, eu não me lembro agora o site, saiu semana passada e ela... Não, ela tá, eu acompanho ela, eu converso de vez em quando com ela, né, porque a irmã dela nada as minhas provas, né, ela é aqui tá de São Paulo, né, e ela faz a Ilha Bela Caraguá, que eu também organizo, Fuga das Ilhas, é uma simpata grávida agora, parabéns para ela, então a gente sabe algumas informações, mas acaba sabendo algumas informações, mas no masculino, o masculino tem bastante gente, o Mitieri, o italiano, né, você tem o inglês, você tem um alemão, eu acho que o holandês também está muito forte, Estados Unidos sempre acaba aparecendo, o húngaro, né? Vai depender muito, porque o que acontece? Vai depender, primeiro que ainda não está definido onde vai ser a prova de águas abertas. Eu fui para fazer a avaliação, logo que eu acabou, em 2017, eu fui para ver o local onde ia ser a prova das Olimpíadas, né? Em Tóquio. Se for naquela característica, os nadadores que migraram para a piscina, de piscina para maratonas, têm mais chance. Porque ali é uma piscina mesmo, é bem nisso. Porém, lá esquenta muito. Já surgiu a proposta de talvez ser em Fukuoka. Eu já nadei em Fukuoka, a Cris também acho que nadou em Fukuoka. Né? Aí já é uma característica que talvez deve vantagem os atletas que têm mais anos de maratonas aquáticas. Né? Mas são esses os nomes. Mas eu falo, os 10 que classificaram ali têm chance. Tem grandes chances de... No masculino está mais equilibrado que no feminino. No feminino são essas 6 que eu vejo mais diferenciado. No masculino eu vou falar que os 10 primeiros têm grande chance de se darem bem. Olhando para frente, renovação, que foi um ponto que você destacou há 3 anos atrás, né? Um ponto de atenção quando você foi lá no programa nosso. Como é que a gente tem que olhar isso, né? Porque a gente vê algumas modalidades tradicionais, de novo, vou tocar o assunto do vôlei, que acho que é um esporte que a gente pode ter uma referência muito boa. Hoje existe uma preocupação muito grande com o gap aí pela frente com o vôlei. Maratonas aquáticas, como é que você enxerga esse movimento aí? Português, claro, estamos fodidos. Gente, eu não tenho fundista. A segunda nadadora de maratonas do Brasil é a nossa recordista dos 800. Não deveria. Mas ela teria que ter uma disputa mais acirrada, né? 1.500, então. Hoje os nadadores de maratonas aquáticas, né? Os top 5 numa prova, são nadadores que têm tempo abaixo de 15 minutos. Quantos nadadores de 1.500 o Brasil tem abaixo de 15 minutos? E desses, quantos nadam maratonas? Nenhum. Nós temos... Quantos fizeram abaixo dos 15 minutos? 2? Acho que é 2, 3? E aí, estou falando 15,59, 14,59, 14,57, só o cachorrão que tem um pouquinho menos.
Os caras lá, todos eles têm 14,50, 14,47. Esses são os nadadores de maratonas que estão tendo. Então eu não, e não tenho, só se aparecer uma outra Ana Marcela e uma outra Poliana, que aí é novamente ter a sorte, como nós tivemos, né? Porque parte do sucesso da meu período lá na seleção, porque nós tivemos esses dois tesouros principalmente. Depois apareceu o Alan, que surgiu até para o Pan-Americano, né? E é um nadador que ele tem uma visão e é um cara. Pra você ter uma ideia, o Alan é um dos caras que menos sobe lactato no mundo. Tá? Para subir o lactato dele, cara, você tem que botar uma carroça nas costas dele e fazer ele andar 200 km para subir o lactato. É um cara que tem uma característica natural dele. Mas é um nadador eu não sei quanto o Alan tem, mas acho que é uns 15,50 de 1.500. É um minuto mais lento do que os atuais nadadores, né? Então, para disputar a prova mesmo hoje, nós temos que evoluir na piscina. Até o Kiko, eu conversei com o Kiko logo depois de Seul, né, da Coreia, não foi Nijô, foi Gwangju, que a Vivi ficou em 12º, né? Batida de mão, você vê, foi centésimos de segundo. Foi na chegada ali, tá fora da Olimpíada, né? Tá fora. Mas ela, inclusive, já tinha feito o índice dos 800, né, para as Olimpíadas, eu acho que ela consegue renovar. O conselho que eu dei para o Kiko, primeiro, ela vai tentar a Olimpíada para lá, mas focar, pelo menos esse ano, né? Que esse ano acabou. Não contava com esse ano de 2020 mais. Quando eu falei com ele, eu falei, pega o ano de 2020 e foca 100% em melhorar o desempenho dela dos 800, porque ela vai precisar disso. Tá? Vai chegar num momento que nossas meninas também vão ter que ser mais rápidas nos 800, nos 1.500, porque está todo mundo nadando junto e arrancando nos últimos 800 mil metros, né? E aquela pessoa que tem um pace mais lento, ela não consegue acompanhar. Ela consegue ir até, uma prova de 10, ela vai 10 quilômetros juntos, e na hora que os caras arrancam, é pace diferente. Então a pessoa tem que evoluir também tecnicamente no nado e na velocidade. Então eu vejo desse modo. E é difícil, a gente já está com esse ano perdido. Nós não temos, eu tenho o Cafu Kenstein é um cara que trabalha bem fundo, o Serjão, o Kiko, o Arapiraca na Bahia tem uma menina que está evoluindo bastante, mas ela ainda é novinha. Pode ser que seja um nome para a seleção de Paris. Eu não digo para ser uma Ana Marcela ou Poliana ainda, né? A não ser que ela dê uma evoluída fora do normal, né? Uma evoluída fora do normal e começa a ser campeã brasileira, recordista sul-americana de piscina, que é isso que a gente vai precisar, porque a maioria dos atletas hoje que nadam numa prova de 10 quilômetros, se virem para o Campeonato Sul-Americano, aqui vão disputar o Sul-Americano fácil, né? Vão disputar o ouro fácil. Então a gente precisa disso. Então esse é um trabalho a médio prazo. E para mim a Olimpíada de Paris é curto prazo. Nós estamos falando aí de 3 anos e pouquinho, né? Sim. Menos de 4 anos. Eu estou falando médio prazo para mim é 6 anos, aí pelo menos. 6 anos, começando agora uns atletas de infantil 2, juvenil, começando a trabalhar bem para daqui 6 anos já estarem na categoria Júnior 2 Sênior, poderem ter os resultados que a gente imagina. Ou seja, está com seus 18, 19 anos, tendo já condições de disputar com esse pessoal. Essa é a realidade. Não, a gente precisa... Por isso que a gente traz um especialista, fala a realidade. Eu acho que a gente precisa desse choque, né? Para ter um alinhamento de expectativa. E se a gente quer crescer a modalidade, né, nesse sentido, nessa questão da competição, porque a gente vê cada vez mais crescendo nos Masters, né? Hoje a gente tem programas de academias e academias que se sustentam por causa das maratonas aquáticas. Se você quiser até falar um pouquinho, que a galera aqui está falando, fala do Master também, não esquece de nós. O boom da maratona aquática foi graças aos Masters, né? Mas eu sempre falei isso. Eu nadei competições de Master, né? E vamos lá, competição de piscina. É um porre, né? É muito chato. Cara, você vai lá nadar, tem a faixa etária, desculpa os nadadores de piscina, mas é assim, pra mim era chato. Porque você tem que fazer o aquecimento às 7h30 da manhã, e aí começa as faixas etárias a competir, e eu sou nadador de fundo, né? Tem 400, tudo, que é a prova mais demorada, eu vou nadar meio-dia, aí você fica lá na arquibancada, né? Não tem muita coisa que fazer. Agora uma maratona aquática, e tem outra coisa, aí a mulher, né? Todo mundo, a maioria é casado, tem os filhos, a mulher ligando no celular, fala, que hora que você vai voltar? Porque é domingo, ou é sábado, a gente quer ir no shopping, a gente quer ir almoçar, e você tá aí, né?
tem esse fator. E ela também não vai na competição porque ela vai ficar na arquibancada vendo um monte de gente nadar que ela não sabe nem que prova que é, e o marido vai nadar, às vezes, a última série. Maratonas aquáticas é um passeio, né? Você vai para uma ilha bela da vida, paga um pacote de final de semana. No dia da prova, tem o horário que ele vai nadar, a família vai, bota a carteirinha, compra sua cervejinha, fica tomando sol, fica brincando ali. O cara vai, nada 1, 2 horas, a maioria das provas, volta, ainda passa o resto do dia com a família na praia, se divertindo, satisfez toda a família. É uma prova muito mais agradável, porque a competição de Master, todo mundo gosta de competir, mas é muita amizade, é lembrar o passado, é se sentir vivo, né? Muitos nadadores voltaram a nadar para se sentir vivo, né? Voltar a ter aquela sensação de frio na barriga para fazer o desafio, isso é muito importante. Mas voltando de novo só ao alto rendimento, esse é um exemplo que tem que ser utilizado, né? A situação da CBDA está muito crítica, eles estão correndo atrás de verba, colocando estrutura, tentando levar hoje a natação principalmente, que é mais sustentada pelos clubes, graças a Deus tem os clubes sustentando a natação, mas a maratona aquática é como eu falei, é uma fonte de renda, e os nadadores de seleção têm que começar a competir também no Brasil, né? Você tem mundial. Mas e os atletas? E os atletas juvenil, os atletas júnior, que seria a minha seleção mais jovem, teria que ter alguns campeonatos mais acirrados para ser. E quando eu falo mais acirrados, a gente não pode parar de pensar que o Brasil é um país continental. Tem o Campeonato Brasileiro? Ah, tem. Vê a lista dos atletas que vão. São alguns clubes que têm certa condição financeira e que os caras e atletas têm condição financeira. Por quê? Porque você vai competir esse final de semana em Tocantins, a passagem de Tocantins custa quase o meu preço da de Miami. No outro final de semana, daqui 2 semanas, tem que ir para o Rio Grande do Sul. E o cara, na verdade, é atleta de Vitória do Espírito Santo. E tudo mais. Vê quanto ele gasta de passagem. Então são só os meses. Quem tem um certo poder, você não consegue fomentar tanto. Então você vê, eu acompanho, eu vejo os resultados, eu tenho planilhado, volto a falar, eu sou estatístico, eu vejo a lista dos atletas, então o pessoal, olha, não, nós estamos com 250, 300 nadadores. Aí você olha assim, é o regional ali deles, né? Quase 200 deles ali, e o 100 que vai mais competir mesmo disputar, é aqueles 100 que vão sempre, que é do Círculo Militar, do Grêmio Náutico União, Gladiadores, do Renato lá do Rio de Janeiro, são esses que vão lá, que tem mais condições, que vão, mas então você está trazendo esses 100 só e você não tem. O campeonato brasileiro, na minha opinião, tem que ser 2 campeonatos brasileiros, um de inverno e um de verão, igual o Troféu Brasil. Cada estado tem que ter as suas seletivas, tem que ter seletiva. Qual é o índice? O índice é a seletiva. Até para a categoria Master, ó. O estado pode levar 3 atletas de cada categoria. Tem a seletiva no seu estado. Tem estado que só vai ter um nadador mesmo, mas como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, vai ter 50 em cada categoria lá disputando, os caras têm que treinar. E mesmo os principais, aí os caras têm que treinar. Esses vão disputar o brasileiro. E qual é o prêmio desse brasileiro? Esses atletas aqui vão disputar uma etapa de Copa do Mundo, vão disputar um sul-americano que talvez eles tenham condições e a gente tenha condições com esses atletas que a equipe B nadar e disputar o sul-americano. Mas a gente não tem dinheiro. Tem. Dá para fazer. Se você fizer bem organizado, com as próprias provas, você consegue organizar e ter a verba. Claro, não é com glamour, né? Como teve alguns anos atrás. Você não vai levar uma puta seleção como uma equipe multidisciplinar, mas você tem condições de bancar uma seleção, principalmente para os garotos, né? Essa equipe juvenil, júnior. E é assim que tem. Cara, nós somos um dos poucos países. Olha, pode falar Austrália. Nem na Austrália você consegue nadar o ano inteiro. A água é muito fria lá. E metade da Austrália está lotado de tubarão, que você não tem como nadar, cara. Tá? O Brasil é um dos poucos países privilegiados que é um ano inteiro você tem mar. E quando você não tem mar, São Paulo, quantas represas a gente tem aqui? Né? Cara, metade, o meu campeonato é o mais antigo e é o que tem mais número de provas por ano. Eu faço 12 provas por ano, contando, vai. É uma por mês, pelo menos. E metade das provas não é em mar, cara, é em represa. A gente tem lotado de locais, o ano inteiro. De janeiro a dezembro. Isso é uma fonte para fomentar novos nadadores muito grande. O que está faltando é incentivo e estrutura para trazer os atletas de piscina que estão lá e começar a nadar maratonas. Mas isso aí também é uma coisa em paralelo. Você tem que melhorar os fundistas e você tem que fazer parte desses fundistas. Porque o que acontece? Você pode ter uma equipe, e é assim que acontece, você tem alguns caras que são fundistas, e é o primeiro e o segundo nadador de 1.500. Esses caras querem e amam nadar piscina. O terceiro tenta chegar junto com eles, mas não consegue, sempre perde. Está 1, 2 segundos atrás.
só que ama nadar maratonas e na maratona é melhor que esses caras. Isso aconteceu comigo, tá? É dificuldade, né? Eu lembro, o Luiz Lima, vou dar um exemplo do Luiz Lima. O Luiz Lima, ele se sentia incomodado em nadar no pelotão, com todo mundo tocando ele, tá? Mas isso, se o cara não nada ali no bolo com o pessoal, é igual ciclismo. Ele tem que nadar separado, ele tem que nadar muito mais que os caras. Os caras estão trocando vácuo, nadando em bolo, você acaba evoluindo. Então é uma característica que às vezes o melhor nadador de 1.500 não consegue ter, que era o Luiz Lima na época, né? Ele se classificava no Brasil, porque as seletivas eram com poucos atletas, mas ele tinha grande dificuldade na hora de ir para uma competição internacional justamente por causa disso. Porque os caras batem. Não é que bate, o cara não vai te dar o espaço, não é bater. Esse espaço é meu. Você quer chegar para lá, você não vai chegar para lá. Você se vira e aí tem contato. Isso tem contato direto, né? Então são essas características que podem fomentar. Não, sem dúvida. E você falou uma coisa que é importante. A gente recebeu o pessoal do surf aqui semana passada. Também, o surf ele cresceu muito por causa das competições, dos eventos, desse aproveitamento da nossa costa aí, mas também precisa se organizar e saber explorar mais esse potencial que a gente tem de qualidade, que é os lugares, né? Nosso o ano inteiro, né? Exatamente. É isso para nossa. Muito bom. Última pergunta para te liberar, que eu estou sentindo que o jantar já está aí batendo atrás de você aí, tá? Vamos lá. O que esperar depois dessa pandemia, a volta das competições e, para todo mundo em primeira mão agora, quando será o retorno do campeonato de maratonas aquáticas? Bom, vamos lá. Assim, o meu campeonato sabe que ele tem um diferencial, eu sigo bem as regras da FINA, né? Eu já tive várias pessoas me perguntando, porra, Igor, você pode triplicar o número de atletas se você libera a roupa de neoprene, você faz as provinhas, tem provinha que sai correndo um pedacinho e tudo mais. Mas isso, assim, o campeonato, você sabe, o circuito de maratonas é feito por uma ONG, né? Ela não tem fins lucrativos, quem trabalha ali não vive disso. Eu não tenho nada contra os promotores de prova, é um negócio deles. Mas até por ter sido atleta de seleção, até por ter sido supervisor da seleção, eu tenho que fazer um campeonato dentro das regras, essa é a minha opinião, dentro das regras da FINA. Então eu sigo, não usa, não vai ter, não vai usar. Eu cheguei até a fazer umas provas de ultramaratona, em que teve pouquíssimos atletas de adesão, porque eu não liberei roupa de borracha, né? E eu não ia liberar, porque eu falei, cara, se for nadar uma ultramaratona, uma prova do Grand Prix, é sem roupa de borracha, né? E tudo mais. Esse era o meu objetivo. Eu tenho até uma premiação em dinheiro para a prova maior, que é justamente para trazer os atletas, muitos atletas do Corinthians, da Unisanta, já veio alguns também da Hebraica, eu não lembro outros clubes, até de outros estados, né, já que são de altíssimo nível, vem disputar também por causa do dinheiro e até para treinar, porque eles iam participar de uma seletiva, de alguma coisa, e estavam precisando de prova. Bom, essa é uma parte. E eu respeito o seguinte, eu não botei data, primeiro, meu calendário eu não mudei as datas estão lá. Talvez eu altere os locais que eu tenho que conversar. Mas no momento que todo mundo tiver condições de treinar, a minha primeira prova vai ser 30 dias depois disso. Então a primeira prova que vai ter, sei lá, se provar aqui que a gente volte a nadar 1º de junho, eu tenho o calendário lá, tem uma data em junho, não vai ser em junho, vai ser em agosto, a primeira data que eu tenho em agosto. Porque os caras têm que treinar, gente. Né? Eu não vou... E como eu falei, o meu circuito não visa lucro. Né? Não é respeito a todos que tem lá, preocupação, eu sei que tem gente, organizador que está muito apertado financeiramente, mas eu não vou buscar isso e não vou liberar roupa de borracha, não vou liberar. Os caras vão ter que treinar. Então, 30 dias, eu cheguei a conversar com o João do Círculo, que ele me perguntou, falei, João, 30 dias depois que liberar a condição para o pessoal treinar, ver meu calendário vai ser, talvez só mude o local, porque talvez a cidade não possa, alguma coisa, mas eu vou fazer desse modo. Então, se a gente tiver condições de treinar em junho, eu tenho a prova em julho. Se a gente tiver condições de treinar em julho, eu só vou ter prova em agosto. Tá? E a data é aquela que está lá em agosto colocada. Como eu falei, é um campeonato meu, né? Diferente da maioria dos organizadores que fazem provas, eventos, né? O cara ganhou ali e tudo mais, são provas bonitas, muito bem estruturadas. Nossa preocupação não é com a estrutura, nossa preocupação é com a parte técnica e com a premiação, né? Chega no final do ano, sempre tem a premiação, um almoço, alguma coisa para entrega. Então, muitas prefeituras utilizam o campeonato do circuito de maratonas para dar um bolso atleta, né? Eles dependem do ranking para dar. Então, os atletas participam, porque é um campeonato antigo, ele tem 26 anos, né?
26 anos desse campeonato. É uma estrutura que é rígida, né, nesse ponto. A gente segue muito, sou muito chato com as regras. Eu tento me preocupar com toda a parte técnica da prova, né? Não ligo muito, eu não tenho muito enfeite. Quem participa das provas, eu não faço palanque, eu não. Eu estou mais preocupado em que a prova esteja segura e bem organizada, né? E você sabe, sou eu que faço fuga das ilhas, e as brigas que eu tenho é de segurança. É uma prova comercial que é feita pelo pessoal da Norte, e é a maior prova hoje que nós temos no país. Mas todo ano eu tenho uma briga com o financeiro, porque eu não abro mão da segurança. Sou muito chato com isso, né? E é o que eu acho mais importante. E eu tenho a fidelidade dos atletas, né? O pessoal está procurando, né? E vamos lá, eu sou um escroto em termos de mídia, né? Apesar de eu ser gerente de marketing da Speed eu não faço nada, né? Eu não posto nada, eu não sou de falar. Metade dos atletas acha que eu sou bravo demais, né? Mas eu vou falar, talvez seja a minha cara, mas eu estou preocupado em fazer um evento seguro e tecnicamente bem organizado. É isso que é a minha preocupação. Mas como eu falei no início, eu te conheço mais de 20 anos. 20 anos atrás, você não gostava nem de tirar foto, rapaz. Olha, eu vou te falar que eu comecei a entrar nas mídias por causa da Speedo, né? Nós temos agência lá, e eles que eu tive a agência que trabalha com a Speedo que me obrigou a ter Instagram e Face, né? E até para poder, porque eu era, gerente de marketing da Speedo e eu tinha que acompanhar as nossas mídias. Então acabei colocando algumas coisas, mesmo assim é muito pouco, né? Eu lembro que uma vez o Samir, ele falou, pô, Igor, mas acho que é legal você botar lá quando os atletas falam de você, parabéns, estamos aí juntos. Eu olhei para o Samir e falei assim, Samir, primeiro que se eu fizer isso, vão achar que é fake news, né? Quando que eu falei, quando que eu elogiei, quando que eu dei? Eu sempre cobro dos atletas, né? Quem treina comigo é tudo masoquista, né? Marcelo, você treinou comigo. Eu tenho um monte de gente aqui que está aqui, os caras vão lá treinar comigo, né? E, bicho, eu só dou porrada neles, cara. Mas na verdade é assim, e eles sabem disso, mas eu sou muito chato com técnico e evolução. Tá? O dia que eles não estão tomando bronca, eles sabem que eu estou contente. Que é raro às vezes. São raríssimas às vezes, né? Mas é o meu jeito, né? Eu sou um cara que eu gosto. Eu me sinto como se eu fosse todos os meus atletas, como se fosse eu. Então eu tento evoluir eles ao máximo que é para colocar. O Mircão, eu tive outro dia uma live com o Mircão também, e desde a época que eu nadava eu era assim, eu ajudava muito os outros técnicos com a questão técnica. Mesmo quando eu viajei com a seleção, às vezes eu olhava, a gente via que um atleta não estava finalizando, eu ia lá com o técnico, conversava, depois a gente tentava ajudar, passava depois para fazer um vídeo, né? É o meu jeito, né? Eu não tenho muito o que mudar. E assim, o campeonato ele é autossustentável, né? A gente tem um apoio da Speedo, não temos um apoio financeiro, né? A Speedo me ajuda bastante com as boias, com as tendas e tudo mais, mas não é uma prova que visa lucro, não é uma prova... E vai gente, né? Vai gente. E eu acho assim, a tendência, se realmente evoluir, a maratona vai ser um dos principais esportes, eu acho, na minha opinião hoje, que é o principal esporte aquático da confederação. Tá? A pessoa ainda está muito apegada à competição de piscina, mas a maratonas aquáticas, se a gente contar o número de atletas master, de clubes que não são filiados ou federados, né? Você tem muito mais nadador de maratonas hoje, sem a menor dúvida. Acho que você tocou num ponto importante, que é o número de clubes não filiados, porque muitas vezes as taxas que a confederação pedem, isso já inibe muitas vezes o clube pequeno, a escola pequena, quer dizer, e a gente, né, você lembra, a gente, né, teve Kibon, Bobs, que a gente via a piscina de Ibirapuera com 10 mil pessoas, com a arquibancada lotada dos dois lugares, né? Dos dois lados. Então, quer dizer, realmente, a gente tem que fazer algo que realmente consiga fazer com que a modalidade cresça, né? A gente acompanha, até a Camila do Inspara mandou um beijo, participou do Desafio 40 aqui com você, da Speedo. A gente vai ter algumas competições de nado sincronizado que tem mais árbitro do que atleta. Mas é verdade. Mas o que acontece? É uma administração muito antiga, né? O pensamento antigamente era assim. Começou a cair. Primeiro que, nessa época que você falou que Bom e Bobs,
você não tinha muitas opções de esporte nem de mídias, né? Hoje metade da molecada quer jogar videogame. Né? E fora o Só entretenimento, né? Exatamente. Então, começou a cair o número de participações, os caras fizeram errado, né? Em vez de remodelarem as competições para se tornar mais atrativas, eu preciso faturar X. Aumentava o valor da inscrição para manter o faturamento. E esse é um processo que ainda continua, né? A inscrição do circuito de maratonas é uma das mais baratas, né? Eu também não dou muito. Eu lembro que até pouco tempo a gente nem camiseta dava, os caras não dá camiseta. Esse dinheiro é para pagar o campeonato e tem o almoço no final do ano, né? E teve ano que eu nem aumentei, com as crises, né? Eu nem aumentei e manteve. Por quê? Porque se assim se aumenta, se você tem uma inscrição cara, como tem alguns eventos que são inscrição cara, uma coisa é eu perder 100 nadadores que custa 50. Outra coisa é eu perder, agora imagina se eu perder 60 nadadores que custa 200, tá? É muito. E um valor mais barato, a sua chance de o cara migrar para um campeonato desse é muito maior, né? Porque tem cara que não vai nem disputar, ele está indo por prazer. Então ele fala, hoje eu vou nadar essa prova porque é no litoral norte, eu quero ir passear com a minha família, e eu vou nessa porque eu não vou pagar 200, eu vou pagar 60, e no final acaba fazendo a prova. Isso também ajuda bastante. Tem que se mudar o atrativo, né? Eu sou amarrado no circuito às regras da FINA. Mas a gente fez a tríade, que é uma prova que eu faço há muitos anos, né? Que se o cara tem que nadar 3 vezes no mesmo ano, no mesmo dia a prova, que vai muita gente, né? Fuga das Ilhas foi uma prova que fui eu que criei. Quando eu vendi a revista para antiga Esfera BR, que é a Norte, eu tinha uma revista de vendi para ele, o Felipe falou assim, tudo bem, você vai ter que ser colunista e eu preciso de um evento. E como eu usava ali a ilha para treinar, que eu nadava o circuito mundial, e ali eu usava muito, falei, vamos fazer uma prova assim. Montei a estrutura, tudo, e desde a primeira até hoje sou eu que assumo a parte técnica da prova. Eles cuidam da parte promocional e tudo mais, que muito bem feita, por sinal, e eu cuido da parte técnica. Então, você tem provas que você pode... provas pontuais, o Aquaman com o Samir, ele tem a prova do Capitólio. Para pensar, a prova do Capitólio é uma prova cara, né? Porque a inscrição é um valor mais alto, e você tem que ir numa sexta-feira, na puta que eu pariu, porque para quem é São Paulo, 85% dos atletas é de São Paulo, tem que ir para lá, a maioria tem que ir de carro, né? Porque não compensa de avião, porque avião você tem que ir até um lugar, alugar um carro, é bem complexo. E então o cara tem que perder um dia na sexta para nadar, voltar no domingo, às vezes tem gente que só volta na segunda, perde 2 dias de trabalho. É uma prova pontual. Faz um campeonato desse, você não consegue fazer. Eu vou dar outro exemplo. Uma vez eu faço a do Wet n Wild. São 3.000 e poucos atletas lá que participam, né? Teve um ano que o Wet n Wild queria fazer 2. Eu falei, não vai dar, queria fazer 2. Eles insistiram, eu fiz 2 provas. Uma no começo do ano e uma em outubro, né? Sabe o que aconteceu? Dividiu. Os caras não foram, porque não dá, porque o que acontece? Os caras não vão só para a prova. Uma coisa é só ir para a prova, os caras vão também para o parque, porque se ele tem direito ao parque. E o parque não ganha porque eles estão indo lá, o parque ganha com consumo, aluguel de armário, aluguel de boia, estacionamento, é caro isso, né? Então o cara não vai fazer. Então é esse o modo. Como vai ser para os outros eventos, eu acho que esse ano aqui vai ter um acúmulo de competições. Então, o pessoal vai ser, talvez uma ou outra consiga manter seu público, mas a tendência é ser dividido esse público, porque com o calendário de um ano inteiro, o cara vai lá e nada a prova desse organizador, vai lá e nada aquela outra prova, porque ele pode escolher, e todo mundo, para não se conflitar, eram raras as datas que conflitavam, cada um fazendo no final de semana. Os organizadores precisam pagar as contas, né? Vai ter um acúmulo de provas desse segundo semestre. Ou eles vão ter que abrir mão de provas, diminuir bastante a quantidade de provas, ou vai ter conflito de provas. Se tiver conflito de provas, dificilmente, eu vou pegar a maioria. Não, vai diluir. Vai ter um grupo, pode ser que um grupo tenha mais, um tenha 2/3, mas o outro vai ter 1/3 do público e vai diminuir a receita. Essa é uma realidade que vai acontecer. E você falou uma coisa que é importante da gente, né, não ter um valor tão abusivo para poder popularizar e escalar. A gente tem que ter esse fator de escala para que a gente possa popularizar e depois a gente ter mais pessoas se destacando aí. A Cris comentou que muitas federações do Nordeste, a maratona aquática já é o carro-chefe. A gente vê esse movimento também acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, nos outros encontros, cada vez mais maratona aquática vai ganhando brecha, espaço, salões maiores para isso.
Duas coisas para a gente fechar, juro. Foi uma pergunta da Deia. Vai diminuir o número de inscritos, seu número limite de inscritos, por causa Não tem não tem as regras ainda, né? A gente não sabe como vai ser. Eles deram regras em ambientes fechados, né? O que pode ser feito, que eu já pensei nisso, eu vou ter que talvez largar em baterias, né? Porque teoricamente, somente em praia e tudo mais, eu consigo separar, os caras conseguem se isolar, né? Cada um bota, você tem uma praia inteira. É claro que todo mundo quer ficar do lado ali do funil para chegar, mas aí se for o caso, a gente vai ter que limitar, quem chegar primeiro chega, afastar. A parte que mais se acumula é na largada, você tem o porto ali de largada, e eu vou talvez largar em ondas, né? Pode ser que seja em ondas que nós temos que fazer. Mas é tudo ainda meio sem saber, né? Está muito ainda colocado. Eu não vou botar em risco. Teve gente que já me perguntou, Igor, se tiver muito arriscado você não tem o campeonato, eu não tenho o campeonato. Tá? Eu, particularmente, eu não faço o campeonato porque, cara, eu quero ver esse público o ano que vem, sabe? Como eu falei, eu entendo os organizadores porque eles têm um negócio, eles têm uma empresa, eles têm que fazer isso, né? Mas a minha prioridade, na verdade, é a competição, é o bem-estar das pessoas. Esse é meu principal fundamento. Então eu vou. Tanto é que assim, eu sou mais. Quando me pedem para organizar provas, e você sabe, muita gente me procura para fazer as provas, tem gente que não faz comigo porque o valor é o mais caro. Não que é para mim o valor mais caro, é porque eu falo, eu quero X de barco. Não, mas fulano faz com metade dos barcos. Eu falo, então você faz com ele, porque eu não vou fazer. Porque se der um óbito, vai tudo para merda, né? Uma coisa é eu ter um óbito que pode ocorrer, né? Um óbito dentro da margem de segurança possível. Você não está sujeito a não ter ninguém. Mas se você está com a margem de segurança mínima necessária e ela é grande, né? Você não tem nada, né? Já aconteceu isso, eu já fui até chamado para ser testemunha de segurança quando teve o óbito em Jacareí, lá numa competição dos bombeiros, quando teve lá em Pereira Barreto também, né, para poder falar qual é o mínimo de segurança que tem. Então, você tem a segurança, você está protegido nesse ponto. É chato, mas pode acontecer, você não sabe como é que está cada um. Então, a mesma coisa, eu não vou fazer uma prova simplesmente por fazer e correr o risco, mesmo porque metade das pessoas não vão. Né? Metade é master. Apesar de serem atletas, quem vai nadar são atletas com uma saúde impecável, né? O risco de agravar o Covid é muito menor, mas você pode pegar o Covid. Eu não vou arriscar, de jeito nenhum. Então vai tudo depender de como é que vai estar a evolução, de como vão ser as regras. E a priori, da minha cabeça hoje, se liberarem com essas restrições e tudo, se tiver as provas, vai ser em ondas, em horários, né? Eu vi até o Samir comentando que talvez ele faça uma manhã, uma tarde, uma noite. Eu não vou chegar nesse ponto, né? Mas eu vou. Porque se você faz em onda, você vai recebendo em onda e vai esparramando. Então vai ter uma largada às 8 horas da manhã, umas 8h20, umas 8h40, umas 9h10. Porque tem outra coisa, fazer em períodos, quem quer ficar no domingo à tarde para fazer a prova, né? Porque o cara tem que ir embora na segunda-feira, né? Porque o cara vai sair, ou vai viajar a noite inteira para casa, né? Tem gente que, eu faço prova na Ilhabela, que vem lá de Catanduva, Ribeirão Preto, que tem 12 horas de viagem depois, o cara não quer ser o primeiro, aí o cara vai falar assim, então faz a bateria minha ser a primeira, né? Aí ele fala isso, mas eu tenho um cara de uma outra faixa etária, de uma outra prova, que também é de um outro lugar longe. É mais fácil fazer todo mundo em ondas, começar um pouco mais cedo, é mais fácil montar a estrutura um pouco mais cedo, mas vai acabar praticamente no mesmo horário. Ela fica, não faço pódio, né, que tem acumulação, eu ponho o resultado, separo os troféus, entrego para a equipe, se for essa restrição, porque não tem jeito, sempre vai ter os pais. Mas só vai os 3 lá no pódio. Não vai. Não vai. Porque vai os pais, os tios, namorados, os noivos, o filhinho, o cachorrinho, vai querer lá. Só eu vou tirar. Falar, mas você vai tirar, eu também vou. Quando você vê, você tem 50 negros grudados ali no espaço, tirando foto. Então, você abole, você tira um pouco do glamour disso, mas você tem o principal, que é a competição. É desse modo que eu vejo, Marcelo. Para não deixar nenhuma dúvida, que nem o nosso prefeito, e ninguém entupiu o seu celular depois dessa live. Você falou, depois de 30 dias, quando todo mundo começar a voltar a nadar. O estado de São Paulo foi dividido em regiões. Então, pode ser que parte do interior vai voltar antes que a capital. Você pretende esperar todo o estado voltar esses 30 dias?
Ou não? Teoricamente eu vou ter que esperar, Marcelo, por quê? A região que está mais vermelha onde é? Grande São Paulo. Perfeito. 80% dos atletas, Grande São Paulo e litoral. 80% dos atletas que competem de onde são? Perfeito. Grande São Paulo. Tá? Os grandes clubes são ali. Eu não tenho lá, né? Tem as equipes do interior, mas assim, você tem lá, a equipe de Ribeirão, é uma equipe, mas eu tenho. Só aqui do ABC são acho que 18 equipes. Né? Aí tem o litoral, não sei mais quantas equipes. Tem Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba. Aí você vai para a capital, então, aí você tem Paulistana, Hebraica, Pinheiros. Na verdade, é quando essa parte é amarelada, é que vai ter condições. Porque eu tenho que esperar. Porque também assim, eu vou falar assim, tá amarelo lá em Catanduva, vou fazer uma prova. Aí os caras da Grande São Paulo falam assim, vai se ferrar, Igor, e eu não tô nem treinando ainda, eu não posso nem treinar. Não, é o mínimo, não adianta eu ter lá. Já tem lugar que dá para fazer prova, mas eu vou fazer prova para os caras de lá, ou para algum maluco que vai sem treinar, que aí o risco é grande, né? Parece que não, uma coisa é parar 15 dias, outra coisa são 2 meses. Tem cara que está mais de 2 meses sem nadar, né? Não dá, por mais que tenha fazendo atividade estática aqui, fortalecimento, às vezes não está fazendo a parte aeróbica. Não, eu volto a falar, prioridade é vida, não vou fazer isso. Tá difícil para todo mundo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, que contavam com esse dinheiro, eu sei que é difícil, mas paciência, cara. Uma coisa é quando, eu sempre falo, uma coisa é quando você tá ruim e todo mundo tá bem. Agora é diferente, tá todo mundo ferrado. Então a situação é desse jeito, né? Então, quando você viu um banco falar assim, olha, eu vou prorrogar a sua dívida, não se preocupa, né? Não vou cobrar uma multa, só vou acertar a prestação para botar no final lá, tá? Porque ele sabe que ou ele faz isso, ou ele não vai receber, e não tem como receber, porque a maioria nem trabalhando tá. Então, é isso que eu vejo, Marcelo. Tem que ter paciência, tem paciência. Meninos e meninas, espero que vocês tenham ouvido, por favor. Não foi melhor do que um briefing de competição. Prestaram atenção no desenho. Depois que todo o estado voltar 30 dias depois, aí a gente vai dar o restart novamente aí. Igor, foi sensacional. Quero te agradecer de coração. Foi um barato bater um papo com você, né? Foi muito legal. É sempre bom recordar bons momentos aí. E tem muita história ainda que ficou para a gente contar para outras oportunidades aí. Muito obrigado, viu? De coração aí. Foi gratidão por essa 1 hora, quase 2 horas, galera. Nossa, a gente passa rápido. Não, eu que agradeço o convite. Até foi uma oportunidade de falar um pouco, talvez, da situação das maratonas. Eu respondo por WhatsApp e tudo mais, mas eu agradeço. Tem muita gente aqui que pode ser o futuro da maratonas na parte organizacional, né? Até talvez em nível de seleção, porque eu sempre fui contra, assim, o cara tem que assumir a seleção supervisão ou a direção de uma seleção, porque o cara foi medalhista olímpico, o cara foi campeão do mundo. Eu não acredito nisso, porque eu conheço muitos caras que às vezes não foram nada, mas na parte administrativa dão de 10-0. Então, um campeão não quer dizer que é um bom administrador. A mesma coisa, um bom administrador não quer dizer que é um campeão. Então, cada um na sua função. E tem muita gente aqui que eu vi de outros estados que fomentam a modalidade, que podem ajudar muito. É assim, quanto mais nadadores aparecerem, principalmente da molecada, mais o Brasil vai ter Ana Marcela, as Polianas, Alan dos Carmo no país e ganhando medalhas pelo mundo. É isso que eu vejo. Muito bom, galera. Tá na nossa mão da gente fazer a transformação, onde a gente quer caminhar com o esporte. Muito obrigado a todos. Eu acho que eu vou convidar a Cris depois para fazer um check-in de todas as verdades que você falou aqui, viu? Pode fazer, pode fazer. Eu posso ter omitido palavrões, né? E isso eu omiti bastante. E algumas brigas efêmeras. Eu não contei os bastidores de brigas efêmeras que eu tive com alguns técnicos. Mas o gozado, tem 2 minutos, Marcelo? Porque eu sei que tem técnico aqui que ouviu. Cara, eu briguei acho que com todos os técnicos da seleção. Acho que o único que eu não briguei foi com o Kiko. E acho que talvez com o Márcio. Mas com os outros, eu briguei feio, sabe? De postura, de posição e tudo mais. Mas é assim, todos eles entendiam que eu brigava pelo bem da seleção. Eu tive brigas em véspera de competição, de quase a gente se pegar. E no outro dia, cara, eu estava correndo para resolver a situação do técnico e do atleta. Eu nunca misturei isso, né? E depois eu converso com o técnico, porque é um trabalho em equipe.
eu vou ter que conviver com esse cara um ano inteiro. Ou a gente acerta os pingos nos is, né? Ou senão fica horrível. Não adianta o cara ficar de cara feia para mim ou de cara feia. Eu nunca fiz isso, e os técnicos sabem disso. Eu nunca. Isso que é uma coisa importante que tem que ser feita. Né? Em qualquer competição, com qualquer equipe, em qualquer seleção, cara. Você tem que separar o lado pessoal do lado profissional. Tá? E eu sempre cobrei isso dos meus técnicos. Eu sempre fui muito desse jeito. Eu sempre discutia. Às vezes a palavra final era minha, que não agradava a metade, mas era a palavra final que era para o bem da seleção brasileira. Tá? Isso aí, é isso. Galera, fica com essa mensagem. Não vai ter mais. Não, chega, gente. Não é Wesley Safadão essa live, não. Isso aqui, os outros 191 já estão me ligando aqui. Pô, comigo você fez 1 hora só. Não, vou ter que resolver o problemão. Galera, muito obrigado. Obrigado de novo. Obrigado, pessoal, por terem me ouvido aí. Tamo junto. Qualquer dúvida também, todo mundo tem meu WhatsApp, tem meu telefone lá no site da Associação Aquática, que na verdade é Maratona Aquática, né? Tem lá meu contato, pode me ligar, mandar um WhatsApp, qualquer dúvida eu respondo, sem problema nenhum. Obrigado aí, gente. Obrigado de coração. Abraço. Valeu, galera. Forte abraço, turma. Valeu, abraço. Até Tchau, tchau. mais um programa. Tchau, tchau, Igor. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.